João Paulo Rodrigues, o meu convidado maluco, beleza. Muito obrigado por teres aceitado. Sim, eu digo teres aceitado, está correto. Há malta que se apressa a dizer teres aceitado está incorreto. Não, está correto. Tá teres certo. aceito ou teres aceitado está correto. Exatamente. Foi aceitado é que está incorreto. Ok? Eu tenho a certeza daquilo que eu estou a dizer. Ainda bem que aceitaste o convite, pá, agradeço-te imenso. E eu sinceramente não me está a apetecer fazer, como de resto nunca me apetece, fazer uma chamada de entrevista. Eu podia agora perguntar-te como é que tu começaste, como é que foi, e depois tu foste para a televisão. Se isso acontecer, acontece. Muito bem. Eu vou querer que a coisa flua de uma maneira espontânea, como de resto sempre. Mas no teu caso, eu vou fazer a cena assim. O que é que te apetece falar? Não, filosofia não. Se calhar a filosofia deixamos para outra altura. Pescas, sou fraquinho. Do Orçamento de Estado estou farto. Sim. Estou muito farto do Orçamento de Estado. Futebol não percebo. Tu deves estar farto tu deves estar farto de muita temática, porque tu de manhã, no teu programinha da manhã, programinha com todo o respeito, Sim. tu falas tudo e mais alguma coisa. Os temas são os mais variados. Há coisas que são fixas, não é? Normalmente o crime, Sim. o sangue. Tu não estás farto de falar disso? Dessas coisas? Já estive. Todos os dias levas com isso. Todos os dias levas com o senhor Hernani. Hernani Sim, a falar sobre desgraças. Eu pensei que houve uma fase que eu pensei que fosse mais fácil ou que pudesse ser mais fácil, porque, como tu sabes, eu estudei Direito e estudo Direito ainda. Eu tinha a mania que chegava ali e percebia aquilo tudo, mas não percebo nada. Porque aquilo mais do que crime, propriamente dito, aquilo fala do ser humano, percebes? Sim. E ao fazer aquilo todos os dias, tu percebes que realmente nós somos muito, muito, muito fraquinhos. Nós somos uma merda às vezes. O ser humano é uma merda às vezes. Mas olha que somos mesmo. É capaz do melhor e do pior. Tu ali tens de tudo. Tens de pais que fazem mal aos filhos, mães que matam os filhos. Ainda esta semana que passou, o tema foi quase completamente esse. Tens um bocado de tudo, percebes? Portanto, há ali um filtro, há ali uma filtragem que tu tens que fazer para não levares aquilo para casa, porque se levas aquilo para casa ficas doente da cabeça. Mas eu também, o Hernani, um dia de entrevistar aqui, ter uma conversa com o Hernani. Eu não sei até que ponto, deixa-me só baixar aqui o meu volume, que eu estou-nos a ouvir muito alto. Vocês, quando digo vocês, televisão, programas da manhã, empolam muita coisa, dramatizam muita coisa. Sim. Porque vende, porque a desgraça infelizmente vende. Mas isso se mexe comigo? Mexe contigo? Não, sim. Até que assim, ponto é que eu estou aqui a vender. Eu sei que as audiências são importantes, o programa tem que ter audiência. Mas sabes que isto é mesmo um facto. Nós não empolamos. A parte do crime não é de maneira nenhuma empolada. Sim. Aliás, nós temos de ter até muito cuidado para não dizer mais do que disse o jornal ou daquilo que escreveram nos jornais, porque se nós dissermos para lá daquilo que está... Sim, podem-se meter em problemas. Sim. O Hernani é que não tem problemas nenhum em dizer aquilo que pensa e que... Mas quando diz, sabe que está a jogar dentro de um quadro... Sim, que não vai ser afetado legalmente ou juridicamente. Usamos muito o alegadamente. Pois. Alegadamente fulaninho matou. Tu quando dizes alegadamente, antes tu que tens estudas de Direito, podes dizer tudo. Alegadamente, o João Paulo Rodrigues é um grande paneleiro. Posso dizer isto? Podes, mas é só alegadamente. Porque se eu tirar o alegadamente, tu podes... Eu posso-te processar. Estou-te a difamar. Sim, se for verdade. Aliás, se for mentira. Mas tu tens que provar que é mentira ou se eu tenho que provar que é verdade? Não, és tu que tens de provar que é verdade. Tu tens de provar que eu sou paneleiro. Uhum. Não vais conseguir fazê-lo, que uso cuecas de aço. E achava a minha mulher levou no carro. Eu sou tão seguro que não preciso. Às vezes ando sem cuecas. Não são umas cuecas de aço que me vão tornar menos paneleiro. Às vezes eu uso cuecas de fio dental e de rosa. Exatamente. E mesmo assim não sou paneleiro. Palha de aço é que é porreiro, pá. Porque aquilo nas noites de trovoada faz uma faísca muito bonita. Faz uma faísca muito bonita. É um fogo de artifício bonito. É giro. Deixa até um bocadinho a pele do material um bocadinho pós-camada e depois há ali uns dias em que não te consegues sentar, mas de resto. Agora, como é que nós homem que é homem aguenta. Palha de aço nos testículos. Como é que nós começámos a conversar uma coisa séria e estamos agora a falar de palha de aço nos testículos? Então podemos falar de outra coisa. Isto não vai... Podemos falar das moças que tens ali no armário. Não vai a lado nenhum. Não tenho moças aqui no armário. Não tenho. Isto é uma ideia que as pessoas têm. E até acho que de ti também. Mas mais de mim.
que nós vivemos sempre rodeados de gajas Exatamente. e que há aqui um glamour sei lá, do sexo feminino. Mais eu do que tu, mas tu também levas com esse número ou não? Sim. Tu lá na televisão é só gajas boas. É só miúdas giras, todas arranjadas. E é tal. verdade, é verdade. Parte disso parte da nossa vida é isso, não é? Sim, mas sabes que eu desmontei logo isso quando finalmente conheci uma das mulheres, para mim seria, não vou dizer nomes, não vale a pena perguntar. Sim, já estou a ver o que é que vais dizer. Mas uma das mulheres mais bonitas que eu achava, que eu sempre quis conhecer, que gira, que me dera. Quando estavas do lado de cá. De cá. E quando falei com ela cheirava mal da boca. Aquilo fez-me confusão. Sabes que alguém disse já, pá, se não queres matar os teus ídolos, não os conheças. Mais Exatamente. vale não conheceres pessoalmente e viveres sempre na ilusão ou na projeção do teu ídolo do que propriamente conheceres. E o contrário também não deixa de ser verdade. Se és ídolo de alguém, usa fio dental. Ou dentário, desculpa. Lava bem os dentes. Sim. Porque não é? Mas olha que sabes que eu não sei se te acontece isso, mas esta conversa é séria. Tendo em conta que tu és o ídolo para muita gente, e eu tenho noção que também há muita gente que gosta de mim. Gosto de muita E gente. depois quando me conhece, eu tenho sempre medo de Decepcionar. decepcionar. E não passa só por lavar os dentes, estás a ver? Sim. Epá, não crias muitas expectativas. Eu não quero eu sou um gajo normal, man. Eu não tenho sempre graça. Yeah. Não sou, sou mais baixo e mais magro do que se calhar tu imaginas. E não sou assim tão extraordinário. Eu sou um gajo normal. Yeah. E eu tento sempre baixar as expectativas para não decepcionar. E às vezes até prefiro não conhecer as pessoas, justamente por isso. Sabes que isso acontece-me. Eu conto sempre uma história de umas senhoras à porta do prédio onde eu morava em Gaia. Eu tinha estado ao telefone a discutir com a minha mulher e saí de casa lixado, Furibundo. Estava chateado, estava mesmo com cara de chateado. E saio, eu não conhecia aquelas duas senhoras que vinham com os baldes de água na mão, eu não conhecia as senhoras de lado nenhum. Portanto, eu não tenho a obrigação, ou achava eu que não tinha a obrigação de cumprimentar pessoas que eu não conheço, porque senão Passavas a vida a cumprimentar olá, as como está? pessoas. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Olá, está bem disposta? Olá, tudo bem? Olá. Olá. Não vou fazer Claro. isso, porque eu não conhecia as pessoas. E passei com cara de chateado, passei pelas senhoras, metido na minha vida, e só ouço: olha que mal educado, nem cumprimento, olha-me para aquela cara. Como se nós tivéssemos a obrigação de estar O sempre... César Mourão contou-me um episódio muito semelhante. Estava ele a levantar dinheiro e foi a mesma coisa. Cumprimentou. Ele até cumprimentou. Ele até virou-se para trás. Olá, boa tarde, como está? E houve a voz da senhora atrás. Estas pessoas da televisão são sempre a mesma coisa. Na televisão é tudo muito contentinho, muito contentinho. Verdade. Mas na verdade, sim, mas aí foi uma situação específica. Estavas chateado, estavas com uma cara e pronto. Não é que isso justifique a reação. Não. Mas às vezes até mesmo quando tu estás no teu melhor, estás Sim. a ver? Acontece muito. Ao aspecto que tu sejas sempre o engraçado. Tu és um gajo para que tens uma facilidade de dar o clique e estás bem disposto. És um bem disposto natural, ao contrário de mim, que eu não sou. Sou um gajo trompudo por natureza. Mas tu és um gajo muito bem disposto por natureza. Mas olha, é uma vantagem. Sim, é uma vantagem, mas olha que, por exemplo, agora que me levanto todos os dias às 6h15, 6h20 da manhã. Imagina uma sexta-feira, hoje por acaso não tenho nenhum espetáculo. Hoje não é sexta-feira, hoje que dia é que é? Hoje? Não, hoje é sexta-feira. Então é sexta-feira. Sexta-feira, assumimos. Então, hoje é sexta-feira. Eu acordo às 6h15, não é? Tomo o meu banhinho, faço a minha barba, vou para o estúdio. Preparo o programa. Às 7h30 estou sentado no meu camarim a preparar o programa. Quando já está preparado do dia anterior, estudo um bocadinho sempre de manhã, até a hora da reunião. Direito. Estudar direito logo pela manhãzinha. Logo pela manhãzinha, já com o pequeno almoço de tomate, já com o cafezinho no bucho, até às 8h30, hora da reunião. Depois da reunião, se o programa for mais complexo, continuo ali a trabalhar o programa, a ver o que é que... a estudar melhor aquilo, né? Porque nós entrevistamos muito, temos lá o crime, temos que ver as coisas que aconteceram, e depois como é um programa em direto, o crime pode mudar, percebes? Se houver um furo, se houver uma coisa que é a última hora, nós temos que trabalhar isso. Sim. Exatamente.
faço o programa, e tu sabes, porque tu já fizeste televisão mais do que eu, já gravaste e já fizeste diretos, e sabes que o disparo de adrenalina é grande, percebes? As pessoas não percebem que são 3 horas seguidas a fazer um programa de televisão em direto, a entrevistar pessoas, a fazer diretos para repórteres, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu já tinha feito programas de televisão, já tinha feito comédia em televisão, mas fazer infotainment, ou seja, entreter e informar também, entrar em direto com um repórter, com um jornalista, eu nunca tinha feito nada disto, percebes? Tu sais do programa à 1 da tarde, as pessoas julgam que o programa acaba ali, a gente agora vai almoçar, um marisco e tal, e vamos ali, não sei o quê, pegamos no nosso... Não. Nós ainda temos trabalho. A seguir. Fazem o debriefing daquilo que aconteceu, do que fizemos, e preparamos o que vamos fazer no dia seguinte. E quando sais, eu faço o meu treininho, faço o meu desporto, faço as minhas coisinhas. Numa sexta-feira normal, eu iria depois do treino tomar um banhinho, faria a mala, ou entrava num avião, ou meto-me no carro e vou fazer um espetáculo, seja onde for. Percebes? E há espetáculos, imagina, saís de Lisboa às 5 da tarde e ires fazer um espetáculo, por exemplo, a Barcelos, à meia-noite, quando tu terminas o espetáculo às 2 da manhã, e ainda tens que fazer mais 1 hora de beijinhos e autógrafos e fotografias, que faz parte do pacote. Exatamente, faz parte das nossas obrigações. Há uma altura em que eu já estou quase a fechar os olhos e as pessoas, você está mesmo cansado, você está mesmo todo roto, olha para essa cara. Eu estou há quase 24 horas a pé. E uma semana de trabalho. Sim. Mas o que deve custar também muito, digo eu, é a gestão das emoções durante o programa. Porque tanto no momento estás lá para cima, a oferecer dinheiro, sim, e depois vem o caso da mãe que matou os filhos, sim, e a seguir depois vem a atuação musical, exatamente, e depois é uma brincadeira com a Júlia, e a seguir mais um drama qualquer. Eu não sei se era capaz. Não sei se era capaz de fazer essa gestão, estás a ver, e ser smooth, estás a ver, não ser ridículo, tipo sim, agora vamos oferecer dinheiro. E agora o caso dramático. É quase esquizofrénico. É muito complicado. Mas é mesmo. E eu tive a sorte de, quando entrei para este tipo de formato, ter ao lado uma grande professora, uma senhora que faz isto há 30 anos e que está habituada, e que vem da rádio também. Sim. E que percebe, e da informação, inclusive. Sempre. E que percebe que não pode haver. Ela já fez tudo, ela já fez informação, ela já fez entretenimento puro, como tu sabes. Portanto, e ainda por cima vem da rádio. Ela sabe que, e na rádio há muito aquela preocupação em não deixar cair a bola. Não há silêncios. Está sempre, percebes? Estás sempre a debitar a informação, seja o que for. E ela tem essa mais-valia, e foi-me passando para mim. E foi-me passando. Portanto, tu estás sempre lá. E depois há aquela coisa que eu no início não estava lá no sítio, eu estava sempre mais à frente a antecipar aquilo que tinha de fazer a seguir. E por norma espalhava-me, começava a gaguejar, ficava nervoso. Portanto, agora basicamente é curtir o momento. Estás a curtir o momento, estás a entrevistar alguém, estás a curtir a pessoa, estás a olhar nos olhos da pessoa, não estás a olhar para o iPad a ver que pergunta é que eu lhe vou fazer, sim, a seguir, e estás perfeitamente a borrifar a pessoa. Não, estás a olhar para a pessoa, e depois a conversa flui, tal como nós estamos a ter aqui a nossa conversa, a conversa flui. Mas depois, antes disso afligia-te um bocadinho, já percebi? Muito. Eu a primeira vez que apresentei aquele programa sozinho, eu quase que desmaiava olha, vou morrer aqui. Ainda por cima foi a primeira vez que eu entrevistei alguém sozinho ali naquele programa. Foi um debate por causa de uma alteração à lei do aborto, uma coisa assim qualquer, que havia um contra, um a favor, e havia um médico e não sei o quê, e pá, sozinho a gerir aquilo, a gerir um debate, meu. E eu nunca fui apresentador na minha vida, eu só fui humorista, mais nada. Mas pá, uma grande escola, fazes tudo um bocadinho, é tudo um bocado esquizofrénico. Tu tanto estás a brincar, a fazer uma piada, como estás a brincar com o público, como estás a promover, porque faz parte, como de repente já vais entrevistar uma pessoa que uma história dramática, que acabou de perder um filho, ou entrevistar uma pessoa que, pá, e daquelas coisas que me marcou muito, uma senhora que tinha um prazo de vida curtíssimo. Ela tinha tido ela tinha um problema qualquer no fígado, ela já tinha sido transplantada uma vez, estava à espera para ser transplantada a segunda vez, ela tinha hepatite C. Okay.
Então, o transplante de fígado? Era exatamente. Ela tinha que fazer o segundo transplante de fígado porque tinha ficado lá o vírus e aquilo ia. E havia um medicamento que podia ser disponibilizado pelo Estado, mas custava assim uma coisa absurda de 150 mil euros, assim, uma coisa absurda. Então aquela senhora tinha basicamente uma sentença já. Exatamente. Nossa. E aquela senhora, entrevistar aquela senhora foi das coisas mais complicadas da minha vida e que mais me ensinou, porque a senhora acabou por morrer. A senhora morreu meses depois, foi transplantada uma segunda vez, aquilo não funcionou. Era a Susana. E ela, a última coisa que ela disse no programa foi: eu quase certeza que não vou sobreviver, mas eu quero que quem vier a seguir tenha direito a este medicamento. E o que é facto é que aquela mulher, naquele programa de televisão, conseguiu que o Estado comparticipasse aquele medicamento para as pessoas com o mesmo problema. Hoje em dia, aquele medicamento já está disponível. Depois houve uma data de declarações. Tu lembras-te disso? O senhor a berrar. Senhor, sim, lembro perfeitamente. Não me deixem morrer. É verdade. Isso foi tudo também um bocado... Foi disputado por essa situação. Mas tu às tantas tens de ser um bocadinho como, sei lá, como os enfermeiros ou os médicos nas urgências que têm que lidar com a morte, estás a ver? Não podem levar para casa. Tu não te podes envolver ao ponto, porque são todos os dias histórias dramáticas. Sim. Se te envolvesses todos os dias emocionalmente, davas em maluco. Às tantas tens de ser um bocadinho insensível, não é? Não desligas. Não, eu não consigo ser insensível. Eu envolvo-me sempre até certo ponto. Sempre. Porque quando estou ali entrego-me de facto, e quando estou a ler a história, e quando estou antes a trabalhar a história, eu envolvo-me de facto, e não é raro acontecer que há algumas ou bastantes histórias que são tratadas, o contacto surgiu para mim, ou surgiu para a Júlia, percebes? Ou surgiu para alguém da equipa: olha, é preciso fazer uma angariação de fundos para este miúdo que está a morrer. Percebes? Várias vezes isso acontece, e nós levamos lá os pais, levamos lá os médicos, levamos lá as crianças quando podem. Mas também deve ser um desgaste, tantas solicitações, deves receber centenas todos de... E agora com o Facebook, pois é isso. É na hora. É na hora. Como é que tu fazes essa triagem? Tens de ser tu? Delegas alguém? Não, faço eu. Fazes tu? Faço eu. Eu recebo. Mas com critério, meu. Não, o critério é: eu recebo a mensagem, eu sempre que posso eu respondo e digo. Eu vou, porque por norma aquilo que as pessoas querem ou querem que eu partilhe no meu Facebook, e faço, querem levar o caso ao programa porque querem fazer barulho. Sim. E isto está no seu direito. Nós temos um Estado que não se mexe para nada, portanto temos de ser nós na televisão a fazer esse serviço público. Sim. E por norma o que eu faço, porque eu não conseguiria, para já porque eu não tenho poder de decisão naquilo que passa ou deixa de passar. É apresentares à produção, não é? Por norma eu faço sempre, o que eu faço sempre é passar a sua informação, toda aquela que me quiser enviar, e passa à coordenação do programa, e eles logo decidirão Bom, isso desresponsabiliza-te já um bocadinho. Um bocadinho, não és tu que óbvio. fazer a escolha. Porque senão às tantas vão reclamar. Sim. Porquê é que falaram daquele caso e não falaram do meu? Exatamente. João Paulo. Isso acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. Muitas Tu vezes. tens que levar com isso? Muitas vezes. Eu recusava-me a levar com isso. Eu não estava habituado, sabes? Eu estava habituado, como tu há bocadinho disseste, ser aquela pessoa que a malta gosta, porque está sempre a rir, e o que fez nunca chateou ninguém. Porque o nosso humor, o meu e do Pedro, em televisão e mesmo nos espetáculos, nunca foi um humor que chateasse quem quer que fosse, percebes? Nós nunca falamos de política, não falamos de futebol, nós sempre tentamos não ir por esse caminho que sabemos que vai chatear alguém. Portanto, nós nunca chateamos muita gente. Aliás, chateamos muito pouca gente. E pela primeira vez eu fui confrontado com a opinião das pessoas: não gosto de ti, não tens jeito nenhum para isso, não vales nada. E às vezes porque sabiam-se de alguma coisa que tu... Porque não gostam, porque não vão com a tua cara. Há pessoas que confundem a pessoa com a personagem. É legítimo as pessoas não gostarem do teu trabalho. Sim, óbvio. Eu convivo bem com isso. Sim, também. Mas há pessoas que confundem a pessoa. Portanto, como não gostam de te ver as tuas macacadas, não gostam de ti. Exatamente. E depois deitam-te abaixo. Mas fazem questão de deitar-te abaixo. Logo, agora imagina, tu estás a fazer um programa e estás a ler, porque nós temos o nosso iPad na mão. Hoje em dia já é raro, nós temos o cartãozinho na mão com alinhamento, então tens tudo no iPad. Tens os cartões, não é? E tens o Facebook do programa. E de vez em quando vais lá picar. E estás sempre a picar.
estás sempre a picar porque tu estás a responder às pessoas na hora. É o futuro. As pessoas. Porque há alguma questão, há uma pergunta, uma observação, uma dica e vocês aproveitam isso. Ainda hoje nós temos uma rubrica no programa que é o consultor médico, temos outra que é o consultor jurídico, que foi feito hoje por mim também. E toda a gente tem dúvidas legais, toda a gente tem uma questão médica, tem uma dor aqui, uma dor acolá, e na hora, hoje, tu consegues que essa questão seja respondida, percebes? E nós tentamos sempre dar mas lá pelo meio há sempre um és um palhaço, és um bilhão, és um cabrão. Hoje começamos com os médicos. A Júlia não está cá. Então a primeira parte foi quando a Júlia não está, é sempre apresentada por mim e pelo Cláudio, e depois a segunda e a terceira parte eu apresento sozinho. Por norma, quando a Júlia está à direita, eu estou à esquerda. Portanto, quem está a ver em casa, a Júlia está à esquerda, eu estou à direita. Portanto, cabe-me a mim, quando estou à direita, apresentar os médicos. Okay. Eu só me sento no final, quando os médicos passam por mim, me cumprimentam e eu apresento os médicos e sento-me. Hoje, como eu ocupo o lugar da Júlia, o Cláudio ocupou o meu, portanto, ele seria o último a sentar-se, faria aquilo que eu faço, apresento aos médicos. Como eu me sentei primeiro, como eu fiz aquilo que toda a gente fez, que é sentar-se, logo alguém que falta de educação, que sentou-se antes do Cláudio e não sei o que, eu tenho que olhar para o Cláudio porque o Cláudio é que sabe como é. Mas qual é que é o intuito dessas coisas? Não percebo. É deitar abaixo, é chamar a atenção? Não consigo é só magoar-te? Não consigo perceber. O que eu sei é que nós somos a companhia de muita gente. E isto funciona para o bem e funciona para o mal. Nós somos a companhia... Felizmente, por norma, em 90%, 95% dos casos, nós somos a companhia das pessoas. Olha, ontem contaram uma história de uma senhora que estava com Alzheimer, depois então faleceu, e que dizia que eu era o amor dela. Dizia à filha, que é médica, quando via na televisão, que eu era o amor dela. Portanto, eu era a companhia da senhora. A senhora não conhecia ninguém da família, mas a mim, eu era o amor dela. Ela via-me todos os dias e percebes? Portanto, para 90 e tal % das pessoas és o amor de estimação, mas também há ali uns 5% que és o ódio de estimação. O ódio de estimação, mas aí não podemos fazer nada. Eu acho que é natural, sim. Não há nada a fazer. Não podes fazer. É que não podes fazer nada. Faz parte. Job. Vem com o território, como os americanos falam. Exatamente. Tu há bocado falaste com o teu humor com o Pedro. Estacionâncio. Quem é o Estacionâncio? Ele é o Estacionâncio. Eu sou o Kim Roscas. Exato, és o Kim Roscas. Que não incomoda ninguém. Não é bem assim. Então. Incomoda não incomoda, percebo o que é que queres dizer. Sim. Não incomoda porque vocês não falam de determinados temas, mas há gente que fica incomodada, nomeadamente alguma inteligência, estás a ver? Pelo vosso amor ser brejeiro, /popular, e tu levas com esse, tens noção que levas com esse, e que tu não fazes determinados trabalhos e não te convidam para determinadas séries ou filmes, porque tens essa conotação. Sim, não, mas estou muito bem. E lá está, e confundem a persona contigo. Exatamente. E depois tu dás. E por acaso tens formação em Direito, mas imagina que podias ter só o nono ano. Sim, sem problema nenhum. E aí já. Pois, é um bruxeço, só tem o nono ano. Não, mas este senhor está aqui, é formado em Direito, está a acabar, queres fazer o teu mestrado. És uma pessoa com uma cultura académica e. Sim, normal. Está acima da média, mas és um bocadinho acima da média. Eu, por exemplo, só tenho o 12º ano, eu sou uma pessoa iletrada, sabes? Não considero. Mas isso já te incomodou mais? Já sentiste esse despeito, estás a ver? Já te incomodou mais? Ou sempre estiveste na boa? Ou sentiste isto quando vieste para cá, para Lisboa, por exemplo? Não, nunca senti. Nunca senti. É assim, não te vou dizer que de vez em quando não me incomoda, não me incomoda dizerem que nós somos parolos e que somos os marcões e que somos burros e que não e mal educados e asneirentes. Não somos, asneirentes somos. O meu humor é o humor típico do norte. Eu digo as minhas carvalhadas, digo o que tenho a dizer, não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Quem gostar gosta, meu amigo. Quem não gostar não gosta. Mas temos uma coisa, acho que sim, eu e o Pedro sabemos estar nas várias situações. Se é para fazer um programa em daytime e entrevistar uma pessoa que está a morrer,
nós somos capazes de o fazer, percebes? Mas se estivermos num bar a fazer um espetáculo numa vila, às 3 da manhã, sim. não é? Nós também somos capazes de nos conseguirmos adaptar ao público que temos. Isso é extraordinário. Isso é uma grande escola, mano. É uma grande escola. E é uma manifestação de inteligência, devo dizer. Inteligência emocional também. Sim, não, completamente. Completamente. Estares em cima de um balcão de um bar onde tudo é bêbado e tudo te quer bater porque tu paraste com a música às 2 da manhã para contar piadolas. Exato. E o que eles querem é continuar Vai-te embora para casa, ó palhaço, não tens graça nenhuma. Tal e qual. Mas para mim o treino aqui, o treinamento, como dizem os brasileiros, é conseguires pôr aquela malta toda do teu lado e a esquecer-se que eu estava a curtir tanta música e queria continuar Sim. a ver. E no final dizer, eu nem te curtia, mas afinal estão... Percebes? O nosso humor... Há muita gente que diz que o nosso humor não é um humor inteligente. Pois. Porreiro, meu. Tu vives na boa com isso. Na boa. Mas é um humor que faz rir. E isso a partir o humor tem que fazer rir. Sim. Independentemente de ser inteligente ou de ser... De que vale fazeres um humor inteligente? Se o humor for inteligente e não fizer rir, não é humor. Exatamente. São só umas frases inteligentes. Tem que com fazer referências rir. inteligentes. Tem que despertar qualquer coisa na cabeça das pessoas. Tem que te libertar qualquer... Tem que fazer, como é que é? Cócegas ao cérebro. Exatamente. E riste, tu às vezes... eu tinha uma namorada que não se ria de nada. Nada. Era uma pedra, meu. Não se ria de nada, não achava piada a nada, não me achava piada nenhuma. Eu olhava, eu estou sempre a mandar piadas em nada. Eu não acho muita piada, peço desculpa. É muito complicado conseguir fazer-me rir. Ela depois compensava noutra coisa. Sim, graças a Deus. E há um dia que nós estamos a entrar na rua da minha tia, onde eu cresci no Porto, que é na rua de Miraflor, no Porto, que é mesmo ao lado da estação de Campanhã. E à entrada da rua há havia um aviário que só vendia frangos. Por acaso era de um grande amigo do meu pai, um grande amigo de infância. Ele, se vir isto, um grande abraço para ele. Mas aquilo era aviário durante o dia e à noite ele desviava as arcas para estacionar o carro. E um dia ele está a manobrar e a meter o carro dentro do aviário. Aquilo sempre para ela sempre tinha sido um aviário. E ele está a manobrar o carro para meter o carro lá dentro. E ela do nada começa-se a rir, mas a rir às gargalhadas e a chorar, meu. Por isso, sabe-se lá o que é que vai fazer rir aquela pessoa. Tu não sabes, houve ali umas ligações quaisquer tipo, peraí, isto não faz sentido, ele está a estacionar no aviário. E ela começa-se a rir e foi-se a rir até a minha casa. Percebes? Uma coisa que para mim é normalíssima, que eu cresci a ver aquilo. Olha, curti a tua ex-namorada neste momento. Por acaso era uma amiga muito fichola. Estou a curtir a tua namorada. Eu não vou dizer quem é, porque ela provavelmente agora já está casada e com filhos. Não vamos falar mais de Luciana Abreu. Não é? Não. Tu levaste com essa sombra durante um tempinho. Sim. Ex-namorado. Antes de teres o João Paulo Rodrigues. Sim. Mas já era o Kim Roscas. Já eras o Kim Roscas. Já fazia telerural. Já tinha feito televisão. Aliás, já fazia televisão há mais tempo do que ela fazia televisão. Sim, por isso é que eu acho injusto, em certa medida. Durante algum tempo tu não eras isso, eras o ex-namorado da Luciana Abreu. Tinhas o rótulo, mas nunca me chateou, nunca a chateou a ela, e o que se disse, disse muita coisa. E o que se escreveu e o que se inventou, percebes? Aliás, aquilo que se disse e aquilo que se escreveu, por norma foi inventado, foi criado. Não era a verdade, que nós não nos dávamos, que nós não falávamos. Pois não falavam um com o outro. E sempre fomos amigos. E que tinham inveja e que tinham sido o sucesso um do outro. E terminamos de mútuo acordo, ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida é no Porto, a vida dela é em Lisboa, amigos à mesma, ela seguiu o caminho dela, foi feliz e é feliz, eu segui o meu caminho, fui feliz, percebes? E continuo a ser muito feliz e continuamos amigos. Boa. Percebes? Continuamos amigos, já apresentamos juntos, já cantamos juntos, já fizemos tudo juntos, coisas que só pessoas que estão completamente à vontade uma com a outra é que conseguem fazer. Era impossível suportar esse embuste durante se houvesse constrangimento. Mas tu não reagiste de uma forma. Isso nunca me aconteceu. Eu estou a dizer isto, espero que nunca acontece. Eu ver o meu nome ser usado, estás a ver, com notícias falsas, apenas para vender, para ser capa de revista e ser. Tu não reagiste juridicamente? Não. Cagaste. Sim, caguei de alto. Mas a melhor coisa que podes fazer, lá está. Cagar de alto é uma grande forma de inteligência, meu amigo. É inteligência emocional, sim. Cagar de alto, tipo, pronto, ok. E a coisa há de morrer por si do que estar a alimentar. Havia um filósofo cujo nome eu não me recordo,
Mas deve andar ali na linha de Sócrates. Sócrates não sabe se existiu, mas Platão, que falava em. Ai, como é que ele dizia? Ai, pá, esqueço-me agora o termo, que era caridade. Era tipo caridade emocional. Tu sabes que podes rir-te daquela pessoa, mas não vais fazer isso. Mas não vais fazê-lo. E mostra superioridade. Claro, percebes? Não tenho que cagar de alto. É cagar de alto. Percebes? Pá, deveria haver um filósofo qualquer que utilizasse essa expressão. Sim. Olha, cagar de alto. Fosse uma frase. Como é que chama o Mário Zamujal, que escreveu A Crónica dos Bons Malandros? Sim. Havia uma das personagens que era o Zé, o António Caga de Alto. Porque ele praticava o caganço em altas. Cagava alto. Que é uma expressão bem portuguesa, cagada alto. Pá, caguei de alto. Exatamente. Estou-me a cagar. E às vezes as pessoas deviam assumir mais essa postura. Exatamente. Estar-se a chatear com as merdas dos outros. Exatamente. E com as suas próprias merdas. Tal e qual. Porquê, man? O direito. Agora estou a fazer uma entrevista. Não queria ir por aí. Mas está fixe, mas está fecholas. Mas tenho esta curiosidade, meu. De todo o direito que existe, foste escolher o direito fiscal. Que é capaz de ser a cena mais chata do mundo do direito. Que é uma especialidade, não é? Sim, não. Como é que isso funciona? O que eu estou a fazer é terminar a licenciatura. Que é geral, que é igual. É tudo. Sim. Mas. É tipo medicina geral, é isso? É tudo. Não, tu fazes o curso de Direito e toda a gente faz o curso de Direito, sejam advogados, sejam notários, sejam juízes, sejam magistrados do Ministério Público, seja o que for. É igual para todos. Tens o curso de Direito, tens o normal e depois. Hoje em dia é normal as pessoas terminarem o curso e já fazerem mestrado. Já depois. O meu curso não tem mestrado integrado, portanto eu vou ter que fazer o mestrado a seguir. A seguir, mal termino. E a minha decisão de todas as coisas que eu fui, de todas as cadeiras que eu fui fazendo no meu curso, aquela que mais me deu pica é o direito fiscal. Sim, porquê, mano? Porquê? O direito fiscal é uma. Mas já uma cena está sempre a mudar. Pá, hoje a realidade é completamente diferente. Daqui a um mês já mudou. Isto já é uma nova lei, uma cena. Ao contrário do outro direito, não é? Muda muito. Que é mais monolítico. Sim. Sim, bem dito. Muito bem dito. O direito fiscal muda, não é? Não muda sempre que muda o governo, mas quase. Mas. Mesmo dentro da legislatura muda? Sim. Não é? Há decisões que são Olha o dinheiro que se gasta em códigos. E em... Porque tem que se fazer livros, todos os livros outra vez? Tudo outra vez, alterar tudo. E depois tu vais ver um Código Civil que tenha acompanhado o Código Civil nem tanto, mas sei lá, o Código de Processo Civil. Sim. A Lei Geral Tributária, ou tudo tem a ver com isso. Tu vais ver o compêndio de um aluno de Direito, tu vais ver colagens. Não é? Porque são adendas, não é? Olha, agora vai mudar. Então tu, em vez de estás a comprar um novo, que aquilo é muito caro, o que é que tu vais? Vais ao Diário da República, sacas a lei que saiu, recortas e colas ali. Um Código de Processo Civil é só coisas coladas. Sim. Mas porque é que te fascinou do fiscal? Eu sempre gostei mais de direito administrativo e o direito fiscal acaba por ser ali uma ramagem final do direito administrativo, que tem a ver com tudo que é relações do particular com o Estado. Ou com o Estado. Percebes? Com o Estado, quando o Estado, porque o Estado também trabalha, também age enquanto particular. Sim. E aí rege-se pelo direito privado. Imagina que tu és o Presidente da Câmara daqui de Lisboa e a Câmara quer arrendar um prédio para aí pôr um serviço, percebes? Esse arrendamento é uma pessoa. É feito pelo direito privado. Sim. Mas se tu queres cobrar um imposto a alguém ou uma taxa que é devida por uma contraprestação qualquer, isso já é direito público, já é direito administrativo, já é direito fiscal, que tem a ver com basicamente tudo aquilo que tu pagas para que o Estado faça aquilo que tem de fazer. E isso mexe comigo. A forma tão fácil como o Estado impõe a sua vontade e nos cobra e nos taxa. Sim, e pai, quando nos deve dinheiro e nos penhora. E quando nos deve dinheiro devolve-nos, mas sem juros. Mas se for ao contrário, se nós devemos dinheiro ao Estado, temos que pagar e com juros, se demorar. A partir do momento em que estás em atraso. E porquê que não é ao contrário? Pois, porquê? Está na lei. Pois está. Porquê é que não é ao contrário? A questão é essa. Muitas vezes eles estão a dever dinheiro muitas vezes.
Poça. Pois. Tu tens pessoas que tiveram que se declarar insolventes porque o Estado não devolveu o que tinha e depois a seguir a pessoa já entrou em incumprimento fiscal e o Estado já o penhorou. Ela não pôde pagar porque não recebeu do Estado que está a cobrar. Isto de uma forma muito simples. Como é que simples. tu não vais mudar isto? Como é que tu vais mudar? Tu vais-te meter num número em que tu vais sentir ainda pior do que sair numa emissão do programa da Júlia assim mais hardcore. Mas eu acho que... Porque não vais conseguir mudar nada. Não, ainda tens esses sonhos. Já tens idade para ter juízo. não, mudar nada... Com a tua idade ainda pensas que vais mudar o mundo. Não penso que vou mudar o mundo, mas acho que consigo ajudar a mudar a vida de algumas pessoas, para quem isso é o mundo inteiro, estás a perceber? Tu, se tens um problema desse, ainda agora há pouco, anteontem, está a haver uma situação do contribuinte que o Estado o cobrou indevidamente, ele processou o Estado, pôs o Estado em tribunal, o tribunal deu-lhe razão, o Estado não pagou e continua a penhorá-lo, percebes? É que isto não cabe na cabeça de ninguém, percebes? E pelo menos ajudares aquela pessoa a voltar a respirar e voltar a viver e estar bem e conseguir dormir à noite, já estás a mudar um bocadinho o mundo, percebes? Isso é legítimo, com certeza, percebes? E é louvável, man, e faço aqui a vénia. Agora, mas o Sr. João Paulo Rodrigues tem uma vida artística, tem uma vida profissional como apresentador de televisão, tu não tens vida para isso. Eu gosto de tudo que faço. Como é que tu vais, tu vais querer exercer? Adorava dar aulas, adorava ensinar. Para mim, a minha vida ideal era continuar a apresentar programas. Manhãzinha. Programas. Porque gosto de falar de tudo. E é um privilégio enorme. Tu chegas a muita gente, tocas, como tu disseste, tocas na vida das pessoas. Mas mesmo. Amanhã programa e depois. Gostava de dar aulas à tarde. Gostava de dar aulas, gostava de ensinar. Gostava de ensinar aquilo que eu adoro fazer. Das coisas que eu mais gosto, mas mesmo das coisas que eu mais gosto de fazer, por isso é que volto ao curso. Eu ainda não terminei o meu curso de Direito, sou finalista há 5 anos. Eu ainda não terminei o meu curso de Direito não porque sou burro, eu tenho média de 14. Para mim, naquela que é a melhor faculdade de Direito do país. Não deve ser nada fácil. Não. E eu volto sempre ao curso por várias razões. Primeiro porque já gastei um balúrdio e agora tens que o investimento todo foi feito. E era uma estupidez, agora não vou. E depois porque eu gosto mesmo daquela cena, meu. Eu gosto mesmo daquilo, meu. Gosto mesmo. Ninguém te impôs esse curso, não foram os teus pais, foi uma opção tua. O meu avô materno perguntou-me, eu tinha 6 ou 7 anos, eu tinha por aí, e ele ainda hoje me diz isto. Em Braga, estávamos em Braga, eu sou de Braga, e ele perguntava-me o que é que queres ser quando fores grande. Eu sempre disse que queria ser advogado. Eu nunca disse que queria ser nem astronauta, nem polícia, nem bombeiro, nem o caraças. Eu sempre disse, eu quero ser advogado, desde que me conheço como gente. É giro porque a partir de tempo é quase um bocado incompatível, ou pelo menos não faz, percebes? Não joga com o artista maluco. Isso volta outra vez à tal personagem que tu falavas. Pois é isso. Na faculdade havia malta que me dizia: conta-me lá uma andota. Não é? Sempre nisso, sim. Ou havia professor, houve um trabalho que nós fizemos a uma cadeira, porque depois parei muito tempo, voltei em 2007, já havia o sistema de Bolonha, já havia aquele sistema de avaliação contínua em que tu tens que fazer trabalhos no regulamento, apresentar trabalhos, depois fazer os exames e tal. Pronto. E dizia a professora: então o próximo a apresentar o trabalho é o nosso João Paulo. E houve alguém: professora, mas vai ser para rir? Eu não tenho noção do impacto que tem em ti, mano. Que nervo, caralho. Olha, juro-te, fiz. O que é que tu fizeste, mano? Fiz um grande trabalho. Pois. Mas fiz um grande trabalho. Zero de comédia? Zero de comédia. E houve um dia que apanhei a professora na secretaria a falar com a nossa responsável do curso, a dizer: o trabalho de João Paulo foi maravilhoso. Pus o senhor que estava a dizer: então é para rir, a contar os prazos e tudo. Então vamos lá contar. O senhor, importa-se contar, colega, tal, ele, uma cachola. Que gajos como tu têm que provar, como eu às vezes, têm que provar 2 vezes que são mais sérios, exatamente mais sérios e responsáveis e disciplinados do que o comum dos mortais. Exatamente isso. Mas tu, quando eras puto na escola, pelo menos era assim, eu usava às vezes as minhas apetências artísticas, e tu és um gajo muito mais completo do que eu, porque tu cantas e tocas e já carregaste ali ao ukulele, já estavas a sacar uns acordes.
para fazer cenas na escola, sei lá, trabalhos de grupo, Sim. trabalhos em que tinhas que apresentar. Tu eras um gajo artístico também, ou não? Sim, na escola. Aqui eu apresentava todos os meus trabalhos em formato Sim. entertainer. Na Estás a faculdade, ver? não. Pois, na faculdade, não, claro. Exato. Na faculdade, mas na escola, secundária. Sim, sempre. Opa, olha, lembro-me na escola. E há aí uns vídeos. Nós chegámos a passar isso no programa. Porque houve um colega meu que andou comigo na escola, lá em Braga, no Dona Maria II, que nós houve um ano que começámos a fazer a semana luso-francesa. E então aquilo havia leitura de livros em francês, poemas e não sei o quê, história da França, e terminava a semana com um festival da canção em francês. Então tu tinhas que cantar em francês. E eu ganhei os 2 primeiros. Pudera. Não, mas é que, repara, eu cantava por cima do gajo. Do gajo, que neste caso era o Jodassin. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Então mandaram-me um vídeo e eu cantei, eu ouvia do Jodassin e a minha voz tinha Champs-Élysées. Eu muito vermelho, com um blazerzinho armado em gente, estás a ver? E ganhei aquilo. E do lado tinha o pratinho e aquilo foi das coisas importantes da minha vida. E esse camarada mandou-me pelo Messenger: olha o que eu encontrei. Esse registro, muito fixe. Então eu fazia muito isso também. E era sempre o palhacito da turma. Mas longe de ti pensares que serias longe de mim, completamente longe de mim. O entertainer que és hoje? Sim. Pronto. Isto aconteceu muito sem querer mesmo. Não foi uma qual coisa... foi o turning ali, o momento? Eu sei qual é que foi o meu. Eu acho que também saberás qual é que foi o teu. O momento em que percebeste, ok, é isto que eu quero fazer. É isto que eu vou fazer, não há volta a dar. Qual foi o momento? Um convite, um trabalho, uma observação, um conselho, um elogio. Consegues fazer esse flashback? Consigo. E foi, julgo eu, foi quando já fazia rádio. E eu vou-te confessar, eu nunca quis fazer isto. Eu nunca quis dizer piadolas, eu nunca quis fazer rádio. Junta-te ao clube dos que nunca quiseram fazer isto. Nunca, mesmo. Mas, no entanto... Foste empurrado. Fui sugado para esta cena. Cada vez mais solicitações. Depois a rádio número 1 do Porto, que era na altura era a rádio mais ouvida, que é a Rádio Nova Era no Porto, a convidar-me para fazer os programas da manhã com o Pedro Alves, que era a personagem cómica do programa. Portanto, nós juntamos ali os dois e foi aí que surgiu o Quilo Raciocinâncio. E eu aí tive de dizer, bem, eu agora vou ter que parar o curso, porque eu todos os dias às 6 da manhã às 6h30 estou a pé, não às 6, às 7 começa o programa de rádio, eu tenho espetáculos todas as noites, meu. As pessoas não têm noção, mas a vossa dupla é possivelmente a dupla que mais trabalha, e já há largos anos, há 15, que mais trabalha no humor em Portugal. Vocês todos os dias, praticamente, todas as semanas têm trabalho. Agora, durante a semana o programa eu não consigo. Pronto, claro. Mas se não tivesses programa, estavas a trabalhar. Sim. E depois mais popularidade tiveste a partir do momento em que começaste a apresentar televisão. Portanto, mais solicitações ainda. Cada vez mais. E depois, quando eu tinha um bocadinho para estudar, deixa-me aproveitar que eu sinto falta de estudar. Mesmo. E então, eu não sei o que, voltava. Em 2007 voltei. A RTP encomenda-nos o Telerural, retirado da Praça da Alegria, e queriam fazer um show, um programa em prime time. Sim. Pá, e o meu curso? Deixem-me só fazer a época de exames. Mas tu não podias dizer que não. Jota, não pode ser. Jota, ou fazes um programa em prime time, é prime time, às 10 da noite, ou então tiras direito, meu. Tu é que tens de saber o que é que queres fazer. Bora lá fazer isso. Então foi aí. Achas que foi aí? Não, acho que foi antes disso. Já fazia televisão e fazia rádio ao mesmo tempo. E alguém me disse, quanto ao programa de rádio que nós fazíamos, e também a televisão, disse-me assim: você tem noção que você é o psicólogo, é o médico, é o padre, é o advogado, você é muita coisa na vida de muita gente. Porque você dá alegria a muita gente, pelo menos durante aquele bocadinho. Há pessoas que não pensam nas misérias, na falta de dinheiro, nos problemas que têm para resolver de saúde, seja o que for, e estão genuinamente a viver o momento, o agora. Estão a curtir consigo. Você tem noção disso? Você tem noção que tem uma missão para fazer? Eu nunca tinha pensado isso como uma missão ou como um objetivo de vida. Aliás, eu sempre tentei fazer isso. E então a pessoa dizia-me: quando você aceitar aquilo que é,
Quando você aceitar que você pode ser um excelente advogado, pode ser um juiz, ou pode ser um brilhante aluno de direito, mas também é o humorista, também é o entertainer. Quando você aceitar aquilo que você acha que é o menos, é só por agora, é só para pagar o curso. Quando você aceitar essa sua parte, o resto tudo corre muito bem. Enquanto você não aceitar, enquanto não se entregar aos outros e fazer aquilo que você nasceu para fazer, que é cantar, que é fazer rir, que é fazer chorar, que é comunicar, que é estar com as pessoas, você não vai ser feliz. E sabes que há muita gente que demora demasiado tempo a encontrar-se, a assumir aquilo que efetivamente... E há pessoas que nunca chegam a assumir isso e são permanentemente felizes. Infelizes. Ainda bem que isso aconteceu relativamente cedo na tua vida. Porque há muitas pessoas que estão a ver isto. Há muita malta nova que ainda nem sequer está aí, né? Que está a ver isto, que ainda tem 17, 18, 20 anos, 25. Mas há gente da nossa idade que aceita não ser aquilo que é. Não é? Sim. Eu felizmente também foi relativo. Custou também, não é de um momento para o outro. Mas o quão importante é nós percebermos que a felicidade é isso. A felicidade é assumirmos aquilo que nós somos, irmos atrás dessa concretização. Exatamente. Agora, mas tu não desistes. O que é engraçado é que tu não desistes do direito. Porque também me faz feliz, meu. Pois, agora como é que tu compatibilizas essas coisas? Estudo todos os dias. E quando eu te digo, tu há bocadinho ficaste admirado quando eu te disse que às 7h30 da manhã eu já estou a estudar direito. Quando não tenho, quando o programa não é complexo, ou na véspera do exame, eu já estou sentado no meu caminho a estudar direito. E tu dizes, realmente isto aqui, fogo. É fora. É violento. É violento, ainda são umas palavras difíceis logo de manhã. E eu esqueci-me de dizer que eu até às 11h30, meia-noite estudo direito. Que depois... Sim, depois de jantar... Fazes amor com a tua mulher? Fazer amor com a minha mulher? Não. Faz antes ou depois? Não, por norma, depende, às vezes até fazemos antes. Basta deitar a miúda. Às 9h30 a miúda vai para a cama, lemos a história, às vezes é ela, outras vezes sou eu. Mas eu tenho que, nem que seja... para abrir os livros e ver onde é que estou. Nem que seja abrir o livro, ou abrir os códigos que tenho e ver aquilo ficou, aquilo não ficou. Deixa-me lá ver aquilo outra vez. Nem que seja só tirar os marcadores e os post-its do estojo, abrir os códigos e... Tens que mexer na massa. Tenho que mexer na massa. E isso dá-me um prazer que tu não calculas. Não calculo. É que me dá mesmo prazer. Não calculo e admiro, é admirável. Olha, segunda-feira vamos apresentar o livro do Hernani. Falaste do Hernani. O Hernani, para mim, é uma grande inspiração. Porque foi o clique para eu, apesar de fazer estas coisas todas, dizer, não, eu sou capaz, porque ainda tenho algum tempinho durante o dia. Porque ele formou-se também tarde. Já depois. O Hernani é psicólogo. O Hernani apresentou agora a sua tese de doutoramento. O Hernani não é só psicólogo. O Hernani é professor doutor em psicologia, com uma tese em terrorismo. Porquê? Porque é jornalista de guerra dos mais conceituados e dos mais reconhecidos no mundo inteiro. Percebes? Reconhecido por presidentes, reis, por aí fora. E é um gajo que as pessoas olham para ele, um gajo com todo respeito, que as pessoas olham para ele e dizem, este gajo não percebe nada, está a falar. Sim, e porque está, enfim, porque está no programa da manhã de um canal a falar de crime. Mas isso pode ser muito redutor, não é? A partir de qualquer pessoa poderia fazer isso. Porque às vezes ele tem só um bocadinho daquela escola latina de dizer as coisas pelos nomes e envolver-se. E ele não é um gajo fleumático e vou utilizar palavras caras. Não é um gajo. Ele envolve-se, ele enerva-se, ele insurge-se contra isso é um bocadinho latino, não é? Mas o que é que faz a pessoa que lá em casa quando ouve falar nisto, que filha da percebes? Ele faz isso, ele faz às vezes das pessoas que estão em casa, insurge-se, às vezes insulta, revolta-se, faz aquilo que as pessoas fazem, percebes? Em casa. E que se tivessem voz, ele diz aquilo que as pessoas diriam. E achas que a televisão deve ser isso também, ou sobretudo isso? Eu acho que dar voz àquilo que as pessoas gostariam que fosse eu acho que cada vez mais. Tu trabalhas também numa parte que ainda é muito pouco explorada em Portugal, que é a parte de tudo que é internet, tudo que é chamado digital. Exatamente. Tu estás com as pessoas quando queres, na hora.
percebes? Não tens filtros. Dizes o que queres, quando queres e da forma que queres e da forma que tu achas que é correta. É a grande liberdade E o que a internet. o futuro é este, meu. Mas achas que a televisão vai ser isso também? Eu creio que sim, nos próximos anos. É? Eu creio que sim. Quer dizer, é a única forma. Vê. Se quiser sobreviver à internet. Exatamente. Tu agora. Quer dizer, cada vez mais vês conteúdos da net na televisão. Exatamente. Já não é. E com uma grande qualidade, meu. E com uma grande qualidade, não é? Por isso, o futuro é este. Tu descobriste o que gostas e descobriste o que és. Eu, quando olho para ti, para além de ver um tipo que é engraçado. Extraordinariamente bonito e atraente. Sim, mas isso. É tão quando tens a barba grande, então valha-me Deus. Eu sei que mexi contigo. Mas nós não nos conhecemos muito bem, mas já nos cruzamos aí Sim. na vida. Mas para mim, tu és um grande comunicador. Porque tens tudo. Tens tudo para ser um grande comunicador. Percebes? E sei que isso também te faz feliz. Pá, tanto faz que eu tive que, já que a televisão não permite, por várias razões, fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, vou sendo solicitado às vezes para fazer uma palhaçada ou outra. Claro. Lá vou fazer, agora por acaso estou a apresentar também um programa de um talk show, 5 para a meia-noite. Mas isto que eu gosto de fazer, e não ter filtros e poder ser eu, efetivamente, tive que criar os teus meios. Os meus meios. Felizmente, pá, tive algum capital para não é fácil, não é? Mas tiveste que o trabalhar. Tive que o ganhar e pois, merecer. meu amigo. Pois. E agora estou numa fase de campanha de angariação de fundos. Há pessoas que compreendem, há pessoas que não compreendem, sendo do patrono. Tenho generosos patronos que me ajudam a poder não gastar dinheiro com isto. Eu ganhar já nem um dia hei de ganhar dinheiro com isto, mas pelo menos não gastar, estás a ver? Não gastar dinheiro para proporcionar isto às pessoas. Por falar em patronos, acho que aqui é um bom timing para isto. Uma das possibilidades que eu dou aos patronos, quem quiser dá, não obrigo ninguém a dar, mas quem dá tem direito e basta $1 por mês, tem direito a fazer perguntas aos nossos patronos. Portanto, eu até estou com medo. Não, acho que são perguntas tranquilas. Portanto, eu vou ver aqui o que é que está a acontecer no patreon.com/ruiunas. E as pessoas que fizeram as perguntinhas não são muitas, não são assim. Mas vou fazer. Já tocarmos alguns assuntos que estão aqui nas perguntas, mas bom. Então cá vai. Vamos lá então a isto. Sérgio Pipe pergunta: boas. 1. Para quando mais músicas originais além da Teu? Sim. Olha, eu tinha apontado para este ano. Para 2016 e tinha dito que queria que o meu disco saísse este ano, mas portanto, lançaste o single sem o álbum estar. Aquele single eu escrevi com 17 anos. Okay. Aquilo foi escrito para engatar miúdas mesmo. Aos 16 anos tudo aquilo que nós fazemos é para engatar miúdas. Tudo aquilo que nós fazemos, ok? Aquilo foi para engatar miúdas. Claro. Eu tocava a guitarrinha, as miúdas juntavam-se e tal, 17 anos com musiquinha de casa. Elas caíam que nem tortos. Pá. Isto há 2 ou 3 coisas que são infalíveis. Seres, por exemplo, astrólogo, também funciona. Mas lá tu sabes, começas a dar dicas da astrologia e quando dás para sabes que os nossos signos são compatíveis, assim. Outra coisa é fazer truques de magia. Também ganhas muitos pontos. Yeah. E a outra que eu acho que funciona é tocar umas coisas na guitarra. Yeah. Então, se for da tua autoria, depois até podes dizer: isto eu compus para ti. Isto é um original. Esta música é tua. É tua. É por isso que se chama Teu. Usaste para aí umas 20 vezes. Oh meu Deus do céu. Eu acho que vou ter. E então, o álbum não está Não, eu fiz aquela música com 17 anos e achei que já havia muitas versões feitas por outras pessoas na net e eu pensei, eu tenho que cristalizar a música no tempo. Já existem 2 versões minhas, uma tocada só com uma guitarrinha que eu fiz há muitos anos, quando era mais chavalito, e alguém pôs na net, não sei, juro-te que eu não sei quem é que pôs, não sei de que forma é que foi parar à net, e depois num estúdio de um amigo meu lá no Porto eu fiz uma versão mais arranjadazita e pensei, agora vou fazer isto. E está fechado este capítulo da minha vida e depois serve como pretexto para lançar a música, dar às pessoas e anunciar que estou a fazer o meu disco. E estou a fazer o meu disco. Estou a fazer o meu disco com o Rui Fingers, para mim dos grandes músicos em Portugal. Acho que tem mais um dedo, não tem?
Ele tem mais um dedo. Conhece o Fingers? O Fingers é... Pá, fogo, meu. Eu tenho uma sorte, meu. Qualquer um dos músicos que faz parte da minha banda, seja da banda, porque eu e o Pedro temos também um projeto da banda do Kim Rocha e Estacionâncio, com música, e tenho o meu projeto com a solo, o João Paulo Rodrigues, a cantar a sério. Sim. Pá, não foi a mesma banda porque não faria sentido, percebes? As pessoas, Claro. às tantas, agora é para rir, agora é para... Não sei. Portanto, Separaste as águas. e separei as águas. E tive a sorte de que era outra banda, que era esta banda que está a fazer o projeto musical comigo, serem músicos do caraças, mano. Então o Fingers, meu, sento-me com ele, eu sento-me com ele assim como estou contigo, em frente a uma mesa de mistura, lá com o computadorzito, lá com aquelas barras todas coloridas, ele vai buscar aquilo, não sei o quê, e depois mais o pianista, que é o Paulo Sérgio, que também são os dois também músicos do Gonzo. Estava a pensar nisto assim, e eu pego na guitarra, olha, eu pensei nisto assim, assim assado, e o Fingers, então grava lá isso. E depois vem o Paulo Sérgio e então, isso está fixe. Tens alguma coisa para ler? Alguma letra? Tem aqui uma letra em inglês, agora canta lá. E tu cantas. E de repente, então para aí que eu vou aqui aos chineses, que são ou aos coreanos, lá, ou aqueles programas de computador, deixa-me pôr aqui uma bateria e um baixo. E agora põe uma guitarra. Quando dás por ti tens uma maquete tipo De um sucesso. E neste momento estás com quantos temas assim? neste momento faltam-me 3 temas para acabar o disco. Então a coisa este ano vai acontecer. A coisa este ano, não sei se irá acontecer, eu explico-te porquê. Porque este ano eu e o Pedro, a dupla Zeca Estacionância e Kim Roscas, faz 15 anos. Ok. E vão celebrar isso com. Pá, pompa. com 2 espetáculos, um no Porto e outro em Lisboa. Pá, com um grande espetáculo mesmo, música, convidados, com coisas muito bem escritas. Pá, lá está, pegar na dupla aqui Rocha Estacionância e dar um passinho evolutivo, um bocadinho acima daquilo que nós estamos. Nunca saindo Um bocadinho do mais popular. de brilho, não é? Um bocadinho Sim. mais de glamour. Não saindo do popular, não saindo da asneira quando é preciso. Se bem se tu fores ver agora o nosso espetáculo, nós neste momento nós demos muito poucas asneiras. Mas eu cheguei a ver registros vossos, pá, de vocês entrarem logo assim, tomem, caralho! Sim, mas Vocês nós, entravam assim. mas nós crescemos um bocadinho, sabes? Até porque lá está tu e o Pedro, vocês são pessoas diferentes. Sim. Há 15 anos vocês eram putos, meu. Não é? E dizíamos muita caralhada. Pois. Mas mesmo. Pois. E as pessoas sabem, percebes? Ele disse caralho. Basta ir ao YouTube e escrever João Paulo Rodrigues ou quem hoje Estacionâncio. Digo bem pior no YouTube, portanto. Não é por aí. Estamos perfeitamente à vontade. Mas fomos crescendo. Claro. E agora conseguimos. O nosso espetáculo começou por ser anedotas. O que a mim me chateava, meu. Contar anedotas, eu gosto, mas não é aquela coisa. Hoje em dia, o nosso espetáculo é 75% de improviso na hora. De coisas que nós não eventualmente temos uma anedotazinha que a gente já faça aqui e acolá, e as músicas que nós tocamos no final são as músicas que as pessoas já conhecem, porque não faria sentido teres uma música nova de todos os espetáculos, isso seria impensável. Mas é freestyle. É freestyle. 75% do nosso espetáculo é freestyle. Podemos repetir coisas material que nós inventamos noutro espetáculo e que correu bem, e que espontaneamente surge ali. e tu vais pegar naquilo porque correu bem e vais trabalhar mais um bocadinho. Então nós fomos aprimorando, fomos trabalhando esta pedra até que saiu uma coisinha muito mais interessante, digna para ser apresentada numa empresa e até nestas casas grandes. E para miúdos. Okay. Tem a versão Kids? Sim. Nós somos capazes de fazer um espetáculo e não dizer uma única asneira. Percebes? Fomos crescendo e agora eu queria dar o passo seguinte e fazer uma coisa não saindo do popular, popular, meu, porque eu não posso esquecer que foram as pessoas que gostam do nosso humor que me trouxeram onde eu estou hoje. A mim e ao Pedro, eu não posso esquecer disso. Eu não posso agora querer ser uma coisa que lá está, que não sou, pois. E deixar de ser aquilo que sempre fui e deixar de agradar às pessoas. Vais ser sempre criticado, quer faças aquilo que gostes ou que não gostes. Portanto, mais vale fazer aquilo que gostas. Não é mais nada. Bom, gostavas de fazer mais programas de humor como antigamente com o Pedro Alves? Gostava muito. Tenho muitas saudades de fazer humor. Vais fazendo episodicamente, né? Sim. Mas sendo que o Pedro é que brilha, ele é que tem o segmento de É humor oficial, sim, né, do sim, programa. sim, é ele. Mas você, enquanto dupla a fazer televisão, era algo que tu gostavas de. Era algo que eu gostava de fazer. Tomou-se a decisão de que eu não fizesse para já sketches no programa.
faço raramente, porque queriam que eu me afirmasse enquanto Como apresentador. Para que as pessoas percebessem que uma coisa é uma coisa, como dizia aquele filósofo brasileiro, o Jardel, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E agora que estou a conseguir fazer isso e que já consigo, mesmo durante o crime, eu sou capaz mandar ali uma piada. Uma piada, sim, até para desanuviar um bocadinho. Percebes? Sim. E isso, e para mim, essa foi a grande vitória. Eu consegui chegar aí. Mas quero fazer programas de humor, quero fazer mais humor. Queremos fazer mais um Corral de Moedas no cinema. Percebes? Bem, os 7 pecados vão... Não, nós não temos nada. Falou-se em que nós eventualmente faríamos, só que as coisas foram ficando em águas de bacalhau, não se marcou nada e nós, como temos uma agenda super completa, já não temos tempo este ano, portanto é um facto que vamos fazer. Nós queremos fazer, não, agora não se chamará o 7 pecados rurais, mas irá chamar-se outra coisa qualquer, mas tem a ver com o universo de Corral de Moedas, com o que o Zé, vamos fazer porque é uma coisa porque é um formato, é um universo que as pessoas gostam, porque não chateia ninguém. Pois não. Tu criaste aquele universo das pessoas, da Célia Careca, do Padre Venâncio e gozas com essas pessoas. Sim. E não gozas com mais nada. Não é ofensivo para ninguém, se sente ofensivo. E tem vários níveis de entendimento. Sim, isso também é muito interessante. Bom, isto foram as perguntas do Sérgio Pipe. Bruno Cardoso, já alguma vez fizeste teatro? Qual é a tua opinião do teatro amador? Nunca fiz teatro. Tenho a melhor das opiniões do teatro amador. Acho que é. Eu tenho a melhor opinião do teatro, ponto. Seja ele amador, seja ele feito profissionalmente, eu tenho o maior respeito pelo teatro. Fazer uma peça de teatro? Apetecia-me. Até para te firmares também como ator, não é? Apetecia-me e vou fazer. Eu quero fazer essas coisinhas todas. Deus me dê saudinha e força na verga. Tens de fazer muita coisa mesmo. Deus me dê saudinha e força na verga. Ou então só força na verga, caga na saúde. Força na verga é mais importante. Entre a força da verga e a saúde, o que é que tu preferes? Dê força na verga. Força na verga. Força na verga. Quanto muito saúde na verga. Sim, pá, mas antes doentinho e manquinho de uma perninha do que a perninha murchinha. Sim, não, isso por amor de Deus. Isso é que não. Ricardo Santos, olá Lorde e João Paulo Rodrigues, somos os dois de Gaia. Por isso, o que é que tu pensas sobre a teoria? Isto é interessante. Sobre a teoria de que o público do Norte é mais hospitaleiro e ativo para com os artistas. Abraço aos dois. Há esta teoria, não sei se na prática tu constatas isso ou não. Sabes que eu acho que 100% das pessoas que trabalham em espetáculo, músicos, atores de teatro, pessoas que trabalham, que fazem espetáculo ao vivo, todas elas me disseram que, por exemplo, no Porto, há outra forma de receber. O que é que eu vejo de diferente? Acho que o público mais para Sul demora mais. Demora ou expressa-se menos? Quem expressa-se menos? Era o que eu ia dizer, demora menos a expressar-se num espetáculo. Okay. Mas quando se sente à vontade, é igual. É a mesma coisa. Somos portugueses, meu. As nossas referências são as mesmas, o nosso ADN é o mesmo. É o mesmo, percebes? Agora, o público cá de baixo, quando eu digo cá de baixo, digo Lisboa, se calhar mais Lisboa, por aqui, porque tu vais para o Alentejo, é igual. Tu vais para... nós somos muito bem recebidos no Barreiro, por exemplo. Tu não és de Barreiro? Não. Tu és de onde? A margem sul é muito grande, sabes? Tu és de onde? Não, eu cresci ali nas Paivas, Amora, Seixal. Ok, pronto. Okay? Mas seja Barreiro, seja Seixal, seja essa zona da margem sul, eu e o Pedro somos muito bem recebidos. Lisboa, é diferente. Nós também temos feito muito menos na zona da grande Lisboa. Mas quando fizemos, nós já fizemos o Coliseu dos Recreios. Quando nós começamos a aquecer o pessoal, talvez seja mais. Vais ter que se esforçar um bocadinho mais para a gente sair. Anda lá, esforça-te lá mais um bocadinho. Mas quando se liberta e quando se permite mandar as suas bocas e rir e participar no espetáculo, porque já está. O espetáculo é muito interativo, eles precisam muito do público. Sim. E vamos lá para o meio e brincamos com o público e brincamos. Para mim, houve uma cena que me aconteceu no Canadá, numa cidadezinha, numa vilazinha chamada London. Aí a 150 km de Toronto, da capital, na parte inglesa, uma senhora, era uma comunidade açoriana, portanto, açorianos que emigraram para o Canadá. Portanto, e tu tinhas a típica senhora que não podia ouvir dizer asneiras. Não podia. Que estes asneirentos. Imagina um espetáculo com toda a gente ali sentado,
com mesas redondas, e havia uma senhora que estava de costas para nós, assim. E a minha senhora, ela... Não quero. E alguém dizia, ela não gosta de ouvir falar asneiras, ela não vale a pena, deixa estar. E a minha cena foi, e eu disse assim, minha senhora, eu vou acabar este espetáculo consigo virada para a frente, a bater palmas e a rir-se. E ela só fazia assim. Mano, eu acabei o espetáculo com a senhora virada de frente, a bater palmas de pé e a rir-se connosco. E eu saí do palco, fui-lhe dar um beijinho e tudo a aplaudir de pé, porque de facto aquilo foi um acontecimento, meu. Aquela senhora de pé a bater palmas e a rir-se das nossas caralhadas, meu. Pá, eu percebo perfeitamente. Foi um desafio. Pá, foi o melhor elogio que te podem fazer, né? A maior salva de palmas que podiam dar era essa. Exatamente. Foi daqueles momentos de tipo, é isto. Eu existo para isto. Sim. Estás a ver? Sim. Eu existo para esta cena. O público do Porto começa logo na boca. Agora foi! Olha. Portanto, é mais fácil, se calhar, tu chegares à nossa malta lá de cima, porque eles já estão mais disponíveis a brincar e a que se brinque com eles. Portanto, é só a diferença, de que o resto somos perfeitamente iguais. Como tu disseste muito bem, o nosso ADN é o mesmo. É exatamente o mesmo. Mas tu, quando vieste para cá, ainda pegando um bocado esta diferença norte-sul, tu estás para cá há muito pouco tempo, não é? Sim, assim, a viver cá há 2 anos e meio. O que é que tu sentes nestes 2 anos e meio de realmente diferente nas pessoas? Consegues verbalizar isso? Porque consigo. É notório que há uma diferença. Eu, quando vou ao Porto, também sinto que as pessoas são diferentes, que sou tratado de maneira diferente. Logo, o taxista é diferente, estás a ver? Come-se de maneira diferente, fala-se de maneira diferente. Mas depois, o dia a dia, eu nunca tive a oportunidade de viver no Porto. Tu que já tens esta experiência aqui, consegues? Consigo. Eu acho que as pessoas são as mesmas, exatamente da mesma maneira, até porque, se tu pensares um bocado, Lisboa, as pessoas que moram em Lisboa, grande parte delas vem do Alentejo, do Alentejo, do Porto, de Chaves, de Soura, percebes? Portanto, não são, a grande maior parte não são de Lisboa. Sim. Sabes disso? Sim. Portanto, porque é que elas agora em Lisboa não são aquilo que sempre foram na terra delas? Pergunto eu. Percebes? Responde lá. Porque o que eu acho é que as pessoas já chegam cá e estas pessoas e esta grande maior parte de pessoas de que eu falo já são filhos de pessoas que chegaram cá noutras gerações ou terceira geração, que se foram fechando na sua, eu não digo na sua individualidade, mas no seu universo grupal. Percebes? Tu tens um grupo de malta que sai sempre que é da mesma terra e se dá uns com os outros. E então, se calhar não se dá com os outros ali ao lado. E acontece um bocado isso, mas quando tu te permites rir e quando tu furas aquela carapaça que te parece de indiferença e de pá, não me chateias que eu estou aqui sossegado porque eu sou... São iguais. Eu não tenho dúvidas que nós, na nossa essência, aliás, as pessoas são iguais em toda a parte do mundo. Sim. Vamos lá ver. Depois é que vais pondo ali umas camadinhas de referências e de cultura, não é? Mas no fundo somos todos iguais. Tu em Lisboa é muito mais fácil tu meteres conversa com uma rapariga numa discoteca do que no Porto, por exemplo. E a malta do Porto é muito mais... como tu disseste, recebe de maneira diferente. E são muito físicos, vocês são muito mais físicos do que vocês abraçam. Mas vai lá mandar uma boca a uma moça de Lisboa. Elas, o que foi? Já queres? E vão à vida delas. Sim. É mais complicado. Aqui em Lisboa, por acaso, mesmo que seja só para conversar sobre alguma coisa, há uma maior receptividade. Há uma maior receptividade, percebes? Tu não achas que nós somos snobs, como a maior parte do pessoal do Porto acha? Não. Há essa ideia. O pessoal somos convencidos, uns snobs, pá. Portanto, olha, fala para os teus amigos lá do Porto. Acho que não são mesmo. Nós não somos snobs. Muitos somos mais reservados, se calhar. mais tímidos, mais não sei, mas não há o snobismo. Lisboa é uma cidade enorme. Vivem naquilo que é Lisboa e de tudo que existe à volta de Lisboa, milhares de pessoas de raças diferentes, de culturas completamente diferentes, de religiões completamente diferentes. Tu tens tudo em Lisboa, mas desde sempre, meu. Sim. Desde sempre. Que somos a capital do reino, não é? Que veio para cá tudo, não é? A moraria é o quê?
Exatamente. Tu tens todo o mundo em Lisboa. Portanto, natural será que tenhas várias formas de ser abordado e várias formas de ser conquistado. E aqui em Lisboa tens tudo. E é natural que essas diversidades e que essas diferenças às vezes choquem umas com as outras e não encaixem umas nas outras, mas quando tu consegues, e como tu disseste bem, se nós somos iguais em qualquer parte do mundo, se consegues furar, se consegues que abram Que se abram, as ponto portadas, final. Sim. é A luz é a mesma. É a mesma coisa, meu irmão. É a mesma Tens toda a coisa. razão. Eu, às vezes irrita-me um bocadinho, pá, eu percebo porquê. Quando vou lá assim, quando estou um bocadinho mais à vontade com a malta do Porto, vocês lá em baixo, são assim. Às vezes é só fachada, é só fachada e às vezes é resultado justamente daquilo que estavas a dizer. Sim. Isso é Ora tão bem, grande. já pensaste que gostarias de ser. Bom, isto aqui já se respondeu. É óbvio. Já pensaste o que gostarias de ser se não fosses comediante e apresentador? Gostava de ser advogado ou juiz? Advogado. Ou juiz. Ou juiz. Ou juiz. Não, se calhar Juiz. se calhar juiz com aquilo que eu aprendi ao longo destes anos todos e com aquilo que eu tenho visto, se calhar juiz não, mas se calhar magistrado do Ministério Público eu gostava muito. Gostava mesmo. Porquê juiz não? Porque o juiz tem de decidir sobre a vida de alguém, sobre O destino, não é? sobre o destino de alguém, a liberdade de alguém, que é em Portugal é o máximo, que é decidir sobre sobre se te retiram a coisa mais preciosa que tu tens, que é a tua liberdade. É tu poderes ir onde queres, fazer o que queres, almoçar e comer o que queres. E tu seres aquela pessoa que te tira isso, independentemente da razão, se mataste, se roubaste, se fizeste, independente da razão, tu seres a pessoa que tira isso, para mim acho que ia ser um bocado complicado. É uma responsabilidade É também. uma grande responsabilidade. Epá, mas o ser advogado, e aquela expressão, advogado do diabo, pá, aquelas pessoas que são pagas para defender alguém Sim, quando sabe que essa pessoa é culpada, sim. quando sabe que essa pessoa merecia. O advogado pode-se reservar ao direito de negar, Exatamente. defender Pode. com que argumento? Por razões pessoais, olha. Sim. Não. Ainda hoje a nossa advogada em público disse, a nossa comentadora, a doutora Sofia, disse que eu não defenderia alguém que soubesse que tinha feito alguma coisa, que tinha morto alguém. Não defenderia. Porque, Como é que tu vês os advogados que defendem essas pessoas? Todas as pessoas têm o direito e ela à sua justificava, e acho que para mim até hoje foi a melhor justificação de uma pergunta que fazem a todos os estudantes de Direito. Olha lá, como é que tu vais defender um pedófilo ou defender um. como é que tu vais fazer isso? Se tivesse mesmo que ser, era dar-lhe direito a processualmente a todos os passos que ele tem direito a. Percebes? Tu tens direito a um julgamento justo. Tu tens direito a ser defendido e tens direito que se alegue corretamente em teu nome e que sejam respeitados processualmente os passos todos, de forma a que objetivamente tu tenhas uma defesa justa. Só isto. Agora, eu posso saber que tu mataste e eu posso não concordar contigo, mas se tivesse mesmo que ser, e a mim era só mesmo se me apontasse uma pistola à cabeça, mesmo, eu iria seguir, eu iria dar-te processualmente aquilo que tu tens direito a. Mas não irias inventar buracos Não. na lei, Não. esquemas manhosos, porque Não. há advogados que fazem isso. Não. Que não olham, há advogados sem escrúpulos. Não. E lá está, que dão mau nome ao esse estatuto. Sim. Há advogados que sabem perfeitamente que o seu cliente Sim. é culpado, e às vezes crimes horrendos. Sim. E arranjam ali maneira. Espera aí, mas não está, eles não vão conseguir provar isto. Tens Também- aqui um alibi, tens aqui um. Também não é? há pessoas que trabalham, imaginemos, por exemplo, como taxista, que são absolutamente honestos e sabem que aquele caminho é o mais rápido para o cliente poupar dinheiro, e também há outros que, Então cobram 50 euros para ir ao centro de Lisboa. não é? Pois. Que saem do aeroporto e para ir, sei lá, até à Expo, vão vêm dar a volta aqui a Oeiras, percebes? Sim, também mas mesmo assim não vamos comparar, pá, Não, porque mas- uma coisa é, eu sei que estás a fazer aqui uma analogia, Tem mas tudo a uma ver coisa é dar uma volta, pá, cobrar mais uns cobres, outra coisa é defender alguém
cometeu um crime horrendo, ele não vai preso e por isso mesmo essa pessoa Mas é o mesmo. voltar a cometer um crime horrendo. Mas o estar preso não quer dizer que não volta a cometê-lo. Porque tu, no máximo, estás preso 25 anos em Portugal. Sim. No máximo, o que a lei permite é que tu estejas preso 25 anos. Mates uma pessoa ou 100. É igual. Mates uma pessoa ou 100. É o cúmulo jurídico. É o chamado cúmulo jurídico, exato. Mates uma pessoa ou 100. Daqui a 25... Mas depois sai a meio por um comportamento. Por norma, depois de 2/3 da pena, tu sais. Começas a sair naquelas precárias e depois, se te portares bem, tens a liberdade condicional, sempre observado. Sim, vigiada. Mas tu tens malta que sai em precária. Tens malta que sai em precária e o que faz é assaltar bancos. Sai na precária 3 dias e nesses 3 dias se assalta bancos e depois volta. Então, nós demos essa notícia há pouco tempo. Percebes? E tu tens pessoas... Quem assalta bancos diz violar pessoas. O que quer que seja. O que quer que seja. Tu tens pedófilos que violam... a pedofilia é uma doença. Ponto. Como é que o Hernani diz? É uma... já me lembro. Mas é uma doença. Sim. É uma doença É uma parafilia. É uma parafilia. Era isso que eu queria dizer. Eu sou uma pessoa culta, cara. Muito obrigado. Às vezes falta-me os tempos. Da mesma maneira que... Eu tenho que pôr isto... Desculpa interromper. Diz-me. Mas tenho que perguntar-te isto. Tu às vezes não pensas... Tu, uma pessoa ligada ao direito, que a pena de morte seria justa em alguns casos? Toda a gente pensa isso. E quem disser que não pensa nisso, pelo menos na prisão perpétua, não está a ser absolutamente sincero. E não está a ser sincero consigo próprio. Porque quando tu vês uma notícia de alguém que entrou numa casa e matou uma senhora de 85 anos para lhe roubar um fio de ouro, matou-a. Isso que até violou-a, porque muitas vezes há esse... Exatamente. Tu pensas assim, esta pessoa não pode voltar à liberdade. Todos nós pensamos assim. É uma assim. coisa. Esta pessoa não pode existir. Eu penso assim. Estás a ver? Às vezes... Sim. Mas eu também... Eu sou absolutamente contra a pena de morte. Eu explico-te porquê. Porque, acredites ou não nestas coisas, para mim, o pior castigo é tu viveres com isso. Mesmo. Mas tu achas que há uns que não têm peso na consciência? Achas que há esse eu acho que sim. Eu acho que remorso? Não têm remorsos. A não ser que tenha uma doença. A não ser que tenha uma doença do foro psicológico, mental. Percebes? Nesse caso, então têm que ser tratadas e têm que ser... enclausuradas, não é? Exatamente. Mas isso há meios para isso, há formas de o fazer. Agora, tirar a vida de alguém, acho que... pagar-se uma vida contra vida, acho que é ir longe demais. E nós, enquanto sociedade evoluída, o ser humano, a sociedade dos seres humanos já evoluiu ao ponto de não é isso é lei animal. Sim, e é medieval. E nem o animal mata por vingança, não é? O animal não mata por vingança. O animal mata porque tem que comer, porque tem que sobreviver. Por legítima defesa. Percebes? Se tu matares por legítima defesa e se tiver absoluto. Mas até que ponto é que não é considerado? Eu não estou aqui a ser advogado do diabo. Mas até que ponto não é considerado legítima defesa excluir uma pessoa da sociedade? A esse nível. Isso é uma grande questão. Isso é uma questão. Mas definitivamente, não é excluir, fechá-la ali num. Sim. Eu não sei, eu digo isto. Sim. Sim, não, eu percebo. Um fascista. Não és. Porque nós questionamos, eu sempre que vejo uma notícia de crianças a serem eu violados. Sou pai como tu és pai. E qualquer pai não fica indiferente. Porque projeta logo essa realidade. Se fosse comigo, eu matava essa pessoa. E depois, olha, prendiam-me, ia para o resto da vida, se calhar. Mas eu não viveria em paz até essa pessoa desaparecer. Aquilo que tu acabaste de dizer era aquilo que eu precisava referir há bocadinho, que todos nós já, pelo menos uma vez na vida, ponderamos isso, não é? Mas acho na mesma que tem de haver um limite. Tem que haver um limite e o Estado aí tem que se impor, sim. O Estado de lei, não é? Tem que se impor. Eu acho que é um Estado de leis. Pois, e ainda bem, agora abrimos aqui a caixa de Pandora, chamávamos o Hernani, isso é que era. Faz outra pergunta. Bom, peraí, tenho mais de 3 ou 4, peraí, é rápido. Na tua opinião, acho que sim. Já pergunta do Rodrigo Carvalho. Na tua opinião, achas que já ultrapassaste a fase em que as pessoas só te viam como um gajo da TV rural? Sim.
Claro que sim, né? Tudo aquilo que nós já falámos. Sim. Já te firmaste como um apresentador, Sim. já dizes piadas no meio do crime. do crime. Pá, não é qualquer um que consegue fazer isso. Mas é tão bom. É tão bom. Mas já consegui. José Pina, para a parte do humorista, o teu processo de escrita é mais de improviso ou estudas os assuntos sobre os quais constróis os teus sets e espetáculos? Quando é. Por norma é improviso. Por norma é aquilo que me vem à cabeça, é aquilo que sai. Porque nós, nos nossos espetáculos, é aquilo que nós. Tem à vossa frente? Exatamente, que brincamos com esta pessoa. Ou é a senhora que está com Sim. a moada que não quer ver o espetáculo? Seja o que for. Depois temos. Imagina que nós fazemos um espetáculo para uma empresa. Claro. Obviamente que temos que estudar aquilo que vamos falar, não vamos fazer piadas à toa. Tu tens que enquadrar o espetáculo em função do... Sim. Tens que enquadrar e tens que captar a atenção daquele grupo de pessoas muito específico, com necessidades especiais, com vontades especiais. Aquele grupo de pessoas está ali por uma razão. Imagina uma convenção de médicos, imagina os quadros da empresa X, ou um aniversário, seja o que for. Mas o tema que o juntou ali é a empresa X, que trabalha com solas, por exemplo. É óbvio que tu tens que trabalhar, é que tu tens que brincar com a pessoa do chefe tal que tem o tique tal, então faz a piada à volta daquilo. Mas nós não escrevemos a piada, nós sabemos as particularidades gozáveis desta pessoa, daquela, da empresa, de alguma coisa engraçada que tenha acontecido, e fazemos a nossa listinha, percebes? E depois, na hora, improvisamos sobre aquilo. E tu tens a grande vantagem de ter uma química brutal de 15 anos com o Pedro, e aquilo já vocês são uma cabeça a pensar. Exatamente. É o hemisfério esquerdo e direito. Exatamente, somos um cérebro. Valha-me Deus, eu e o Pedro somos um cérebro. Lá, podia dizer que vocês podiam ser outra coisa, mas não, são um cérebro. Última pergunta. Rafael Couto, para quando um projeto online do JP? Para quando um projeto... Não tens tempo para não isso? Tenho. Não há, impossível. Não tenho. Alguma vez este homem tem tempo para isso? Não tenho projeto, não tenho tempo, e vou-te ser sincero, eu gabo a tua capacidade de te moveres neste meio. Eu não sou capaz. Eu, para gerir o meu Facebook, eu vejo marrasca, homem. Tens que pôr um post. A nossa agente, por acaso, até é a mesma. Jota, tu tens que pôr um post, tens que pôr coisas novas, não é mesmo? Por amor, tens que pôr um post. Ok, eu vou pôr. E durante uns dias ando ali, ponho, tiro fotos e não sei o quê, e faço comentários e não sei o quê. Pumba. Passada a coisa. Eu já nem me lembro. Eu não é uma questão de paciência. Eu vejo a internet como uma ferramenta de trabalho. Esta é a minha ferramenta de trabalho, promoção do meu trabalho. Eu raramente, pontualmente, lá dou uma ou outra informação sobre a minha vida mais pessoal, onde é que eu estou, o que é que eu estou a comer, ou o que é que eu gosto de fazer. Claro. Mas raramente fujo do trabalho. Claro. Promovo as coisas que faço aqui no Maluco Beleza. Portanto, é uma disciplina que eu tenho, assim como tu mexes na massa dos códigos e dos livros de direito. Adoro. Eu é com a internet. Bom, vou fechar aqui isto. Estamos com quanto tempo, Marco? Já passámos uma hora bué, não é? Vocês depois cortam isto direitinho. Cortamos. Mas eu tenho que falar sobre isto contigo, porque é uma paixão que temos em comum. Então? Chama-se Luísa. Não, é mentira. Não. É o MMA, é o jiu-jitsu, sim. Como é que tu entraste para aí, man? Tu fazes MMA, andas bem uma porrada. Sim. Não combato. Sim, mas sabes dar uns pontapés e uns moves, sim. E sabes fazer e sabes safar no chão. Sim, olha, a minha história nas artes marciais, rápida, nas artes marciais e tudo que é desportos de combate, começou no Porto. Tinha 13 anos, por aí, comecei a fazer kickboxing. Ok. Pensei que era uma coisa recente, pela. Não, desde os meus 13 anos eu comecei a fazer kickboxing. Fiquei doido com aquilo. Eu sou da geração Karate Kid. Eu sonhava... Somos. Exatamente. Foi dos primeiros filmes que vi. Exatamente. E sonhávamos com aquela cena de na escola impressionar as miúdas com aquele pontapé, man. E tal, man. Então, mas não havia Karate, foste para o kickboxing? Sim, não, achei que era mais que era mais a minha cena. Não era tão de formas, de katas e não sei o quê. Aquilo é soco, pontapé, joelhada. E pronto. E eu gostava era de fazer rotativos. Eu queria era fazer rotativos como o Van Damme, pá. O Van Damme, pá. O homem mais pequenino do mundo a fazer o rotativo mais alto, pá. E abrir aqui ali em cima de 2 bancos, pá. Aquilo, eu imaginava aquilo, sonhava com aquilo à noite, a minha namorada a entrar, ou uma namorada qualquer, e eu fazer espargata. Ainda bem.
a espargata e depois largares os pés e estás só sobre. Exatamente. Tipo só com um monopé. Exatamente. Ali. Espargata, mas com um monopé. Ali em equilíbrio. Estou assim há uma hora à tua espera, querida. Exatamente. Chegaste a fazer espargata? Conseguiste fazer espargata? Cheguei a fazer. Cheguei mesmo de frente e de lado. Aliás, assim é que se chama de frente e assim é de lado. Exato, sim. Depois. Mas competiste? Chegaste a fazer competição? Não, eu nunca competi. Não, eu nunca competi. Para mim era mais importante o saber, a técnica, saber e desenrascar-me do que provavelmente andar ao soco e partir a carne. Mas partia ovo. Partiste isso quando? Sim. Nessa altura? Não, depois. Vai dar mais à frente. Okay. Depois comecei a fazer Kung Fu e fiz Kung Fu durante muito Fu? Sim. No Norte também, lá em cima. No Porto. Eu tenho a honra de pertencer a uma associação, uma escola de Kung Fu, que é para mim, e perdoem-me todas as outras escolas de artes marciais chinesas, o Kung Fu é o global das várias artes marciais, daquilo que se chama a arte marcial chinesa, não é? Mas não é considerado, é o boxe chinês, não é? É considerado o boxe chinês. O boxe chinês chama-se boxe chinês porque na altura dos boxers, da guerra dos boxers, os ingleses, quando voltavam para cá, tem a ver com as guerras do ópio, aquelas coisas naquela altura. Os ingleses, quando voltavam para cá, diziam que os chineses tinham um boxe esquisito. Ir ao boxe chinês. Exatamente. E esse era o boxe chinês, que mais não é do que a arte marcial chinesa, vulgo Kung Fu. Pronto. Significa já agora Kung Fu? Kung Fu. Lembras-te? Kung Fu significa. Kung Fu significava fazer bem ou ser bom a fazer isto. Ok. Por aí. Pelo menos foi o que me ensinaram. E então. Kung Fu. Tens várias associações e eu tive a sorte de entrar para mim aquela que mais que é mais purista, percebes? Okay. Porque o meu mestre saiu de Portugal com 16 anos, estudou Kung Fu com uma pessoa de origem chinesa cá em Portugal e ele na altura disse: olha, eu não tenho mais para te ensinar. Vai à fonte se quiseres. Tu, se quiseres, tens aqui uma cartinha, tipo uma carta de recomendação, escrita em cantonês, está aqui fechado, tem um lacre, tal e qual como tu vês nos filmes. O lacre. Cada mestre tem o seu lacre. Sim. Tem que ter. Senão não é considerado mestre. E o meu mestre... Pegou na trouxa. O Sifu Paulo Araújo pegou na trouxa com 16 anos. Pais que o deixaram ter-se num avião. Isso é extraordinário, meu. E foi. E chegou à associação lá em Macau. Porque o grão-mestre da associação em Macau, que está já falecido, depois foi o filho dele é que tomou conta, o filho dele é que é o mestre do meu mestre, em Macau, chegou lá com a carta, ele leu. Sim, senhor. You go home. Go home. No welcome. Mas é uma coisa assim do género, mas eu queria aprender, então, assim, e ele ia e voltava durante uma semana, o meu mestre ia, voltava a dormir numa pensãozinha e voltava. E ele chegou às portas fechadas. E ele disse que não ensinava, Kung Fu. No final de uma semana ele viu que o puto português, miúdo, era persistente. Ok, Mapo é a posição base de Kung Fu, aquela como é que eles chamam? Position of the horse riding, estás a ver? Sim, sim, com as pernas em posição de lá está, de montar o cavalo. E começou a ensiná-lo. E ele estudou Kung Fu até à altura de ir para a tropa, por exemplo. Então, foi esse senhor que foi o teu mestre. O meu mestre depois cai, depois encontrei, depois eu disse: eu quero aprender Kung Fu. E um dia entrei por acaso naquela associação, naquela escola, que é a GSI, que fez 25 anos ou 27. Ou foi 25 ou foi 27. Foi por aí. Eu fiquei maravilhado porque ele não ensinava só a arte marcial chinesa. Ele ensinava-te o Kung Fu, a parte bélica da arte marcial chinesa. Ele ensinava-te o Tai Chi. Ele ensinava-te o Qigong. Aliás, o Qigong são aquelas práticas de respiração. Ok. Um bocadinho como yoga? Como yoga. Vá. Não tem aquelas posições maradas, mas também tem posições de relaxamento. Do arqueiro que dispara a seta. Ok, e com a respectiva respiração. Exatamente, pronto. Ensina-te, nós aprendíamos dança do dragão, dança do leão, já viste a dança do dragão? Sim. Eu fiz parte da equipa de dança do dragão da nossa escola, da Chessi. Foste embrenhado na cultura chinesa. Na cultura chinesa. Tu imagina, tu vês os espetáculos do Porto.
de início da época. A equipa que lá está a fazer a dança do dragão É a tua é malta. nossa. Ok. Nós temos um dragão com quase 100 pessoas lá Lá dentro? gigantesco. Percebes? Pá, e o nosso mestre promove a ida dos nossos alunos à China para aprender na Universidade de Pequim, que é a parte de desporto do Kung Fu que chama-se Wushu, e envia alguns alunos também a aprender com o mestre dele a Macau. E ficam a aprender em Macau. O nosso mestre, o nosso grão-mestre, também vem a Portugal e fica aqui umas temporadas a ensinar também. Ele traz campeões de Wushu e de Kung Fu da China para nos dar workshops e para nos ensinar. Tiveste aqui. quanto tempo lá? Nessa escola? E eu andei na Chessi. Eu entrei para a Chessi. Eu cresci ali, eu era um puto. Portanto, foi o teu desporto? Sim, o nosso mestre, o mestre Paulo Araújo, porque eu perdi o meu pai muito cedo. Foi um segundo pai para ti, quase. Não é? Foi o nosso Mas pai. Isso é muito é o nosso pai, frequente. é o nosso pai mesmo. Sim. É uma referência, é o seu modelo a seguir. Sim. Era ele que nos dava cabo da cabeça, era ele que nos obrigava a estudar. Não era só. Sim. Chegaste a fazer aquilo como é que se chama que o Bruce Lee usava? Não, o nosso estilo, o estilo que eu praticava. É diferente desse Kung Fu. As minhas armas eram os machados. Ok. E eu fazia formas com 2 machados. Porque depois a arma que tu escolhes no Kung Fu depende do teu corpo. Da tua anatomia. Exatamente. Havia pessoas. tua fisionomia. Os mais guios e os mais ágeis faziam Vocês espada. especializam só numa. Uma ou 2 armas. Ok. Nós tínhamos um camarada que fazia. Como é que se chama aquilo? Uns faziam sabre, a minha eram os machados. Os machados. Eram uns Tu andas grandes não andas com 2 machados no carro? Não. Eu andava com 2 machados no carro. Sabes que... Só para o espetáculo. Se alguém me chateasse no carro. Mas não eram machados Sim, mas eu andava com 2 machados a fingir. Eu dava um espetáculo. Mas era bestial. Tens uma chatice no trânsito. Sais de lá a fazer. E sacas 2 E machados. sacas 2 machados. Também tens que lutar. Se faz aquele show. É como o Bruce Lee fazia com os. Como é que chama essa arma? São as matracas. Mas tem um nome. Nunchaku. Ninguém se mete contigo. Sabes que o estilo de Kung Fu lá está, o estilo de Kung Fu que o Bruce Lee treinava antes de ele depois desenvolver antes de formar o Jet Kune Do, ele formou-se no estilo chamado o mestre era o Ip Man, sim, o Ip Man. Aliás, foi feito um filme com 2 ou 3. Era. Eu também sei. É aquele que é. Sim. Foi desenvolvido por uma mulher. A sério? Por uma monja. Vai que a posição o stance deles é assim, a posição deles e com os pés assim para dentro. É pá. Por amor de Deus. Eu sou assim, eu não consigo. Eu agora vou estar o dia todo. Ora bem, estilo, ponho aqui estilo. Kung Fu Bruce Lee. Estilo Bruce Lee. Não, põe Ip Man. É estilo Ip Man. Sabes como é que se chama? Vou-te dizer. É o Wing Chun. Exatamente, é muito. Ele trabalha muito com o boneco de madeira. O que eu fazia chamava-se Mchokyun. Tu dominas algum mandarim? Não. Cantonês? Só os nomes técnicos da coisa. E então, Mchokyun quer dizer os 5 punhos ancestrais. Exato. Porque há várias exposições. E há vários estilos de Kung Fu, de várias famílias e de vários animais que foram sendo incorporados em vários estilos. Porque as escolas iam-se misturando. Iam-se misturando. Tu eras o mestre de uma escola, imagina, da escola da águia. E eu era o mestre da escola do macaco. Então eu ia desafiar. E eu desafiar-te implicava um combate à frente de toda a gente, e se eu te ganhasse, a tua escola automaticamente transitava para mim. Então já tinhas um estilo. Macaco. Ou macacágue. E ias fazendo. E o nosso estilo era os 5 punhos ancestrais, que era um estilo que, segundo aquilo que me foi transmitido, e uma das correntes, teria sido o estilo que deu origem direta ao karaté. Muito possível, que muitas pessoas desconhecem, mas as artes japonesas marciais derivam do. Tu vias os jovens heróis Shaolin? E eles saltavam nas árvores. Exatamente. Mas ao contrário. Exatamente. A técnica era, em termos televisivos, era pôr a imagem ao contrário. Porque eles saltavam da árvore para o chão, mas depois eles punham aquilo do chão para a árvore. Exatamente. Eu adorava aquilo. Tão bom. E depois eu era.
e havia um que fazia uma cena nas costas, que era ficava lá marcada a mão, e havia uns que conseguiam fazer uma cena e ficava assim imobilizado. Lembras disso? Mas ficava assim imobilizado e tinha que dar ir o mestre e carregar o código e depois mobilizar. Agora estou bem. Sifu. Sifu. Sifu, Nihao. Nihao. Lembro perfeitamente disso. Eu brincava, era a minha brincadeira favorita quando tinha 5, 6 anos, 7 anos. Nós somos praticamente Nós vimos os mesmos desenhos animados. Exatamente. Então como é que aparece o jiu-jitsu na tua vida? O jiu-jitsu, anos depois, depois a minha vida deixou de ser possível eu treinar sempre Kung Fu. E o bichinho da arte marcial sempre ficou. Ainda fiz cerca de. Não chegou um ano de como é que chama aquilo? Não estou nada Muay bem. Thai? Não, de. Ajuda-me que eu vou lá, eu ajudo. Como é que é? É com kimono ou sem kimono? Com kimono? Judo? Steven Seagal. Aikido. Ainda fiz uns meses largos de Aikido lá no Porto, com um senhor que era coronel do exército e era um grande mestre de Aikido, que me ensinou algumas técnicas muito interessantes de esquiva. Estás a ver a esquiva. Depois, infelizmente, não tinha tempo. Aquilo era uma turma que ele tinha ali, porque ele adorava dar aulas. Ele tinha ali uma turma de poucas pessoas. E entretanto eu não tinha os meus horários deixaram de ser compatíveis porque foi um ano que voltei à faculdade, e então comecei a fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é o Krav Maga. E o Krav Maga, já passaste por tudo mesmo. Krav Maga ainda faço. Krav Maga é daquelas coisas que eu nunca deixei de fazer, porque para mim é a cena. Para mim é a cena. Eu faço o Krav Maga agora não tão ativamente. Tenho que ir ao Porto fazer. Faço com o Vítor Martins no Porto, que para mim é das grandes autoridades do Krav Maga em Portugal, que é uma pessoa que vai 3, 4 e 5 vezes a Israel a trabalhar, aprender. A sua formação foi com um dos primeiros a ser formados pelo IMI, que foi o fundador que foi a pessoa que trouxe, foi o criador do Krav Maga para as forças de defesa de Israel, para a IDF, que desenvolveu toda aquela técnica complexa de combate e depois que a libertou para a prática civil. Sim. Percebes? Porque o Krav Maga começou por ser militar. Forças especiais. E ainda hoje é ensinada pela IDF e por tudo que são forças israelitas. E eu fiquei completamente apaixonado pelo Krav Maga, por tudo aquilo que tu fazes. Porque tu fazes tudo, fazes chão, fazes projeção, Sim. fazes impacto, armas, fazes tudo. Sim. Tu fazes tudo. E eu tive a sorte de fazer parte ali de um grupo de treino muito específico com o Vítor. O Vítor é uma máquina. E é um apaixonado pela perfeição do Krav Maga. E ele ensina o verdadeiro e genuíno Krav Maga, aquele que se ensina em Israel. Percebes? Aquele que os soldados aprendem em Israel. E tenta completar com as fontes do Krav Maga, porque como sabes, o Krav Maga é uma amálgama de vários sistemas de combate. Sim. Pronto. A parte que eu tinha mais dificuldade era o chão. E eu disse: não, Vítor, o que eu vou fazer é aprender jiu-jitsu. Porque eu não vou conseguir evoluir, porque eu criei um bloqueio no chão. Eu ficava. Imagina um gajo que não sabe nadar. Imagina um gajo que salta de avião pela primeira vez e não sabe e quer-te agarrar. Precisas de uma barata tonta. E o melhor gajo a combater em pé, o gajo que tem o melhor boxe no chão, pode se tornar o gajo mais desazeitado. Tu sabes disso? Sim, não? claro. Já fizeste jiu-jitsu? Tu fizeste greco-romana e depois fiz. Tu sabes disso? O gajo mais com o boxe melhor no chão. Quando tens um gajo se não tiver bases ti, nenhumas no chão, é tramado. E eu era assim, eu disse: não, eu vou aprender jiu-jitsu. Então fui aprender jiu-jitsu com um mestre fora de série, que é o Manuel Neto. Eu digo aqui o nome dos meus mestres só e das pessoas que me ensinaram, porque, por um lado, porque só me fica bem e porque tem que ser. Respeito, assim tem que ser. E é o respeito que nós que fazemos artes marciais devemos aos nossos mestres, e porque confio naquilo que me ensinaram, confio nas fontes. Percebes? Confio naquilo que eles sabem e naquilo que eles ensinam. Manuel Neto, o Manuel Neto, eu tive a sorte de ser guiado às pessoas certas. O Manuel Neto é um grande homem. E é um mestre de Brazilian Jiu-Jitsu como eu nunca vi. O
o moço, meu, sabes, o pormenorzinho, o gosto E com no que ele te jiu-jitsu às vezes ensina. basta é só ali o cotovelo um bocadinho mais para aqui. E ele é- explica-te, João, não é assim, não, João, é. Cuidado com esse. É esta parte aqui da faca do braço, é aqui, não é assim, percebes? E puxas assim, não puxas aqui, puxas aqui, aqui já estás a magoar, percebes? Pá, um perfeccionista puro, ele é o mestre. Pá, e agora tenho que dizer, e tenho que aproveitar porque o jiu-jitsu brasileiro em Portugal Já começa a ser um bocadinho maltratado, não é? Muita gente pá, e tu tens neste momento, pá, campeões do mundo, meu. Tu tens o Paquito, que é o campeão do mundo, que ganhou no mesmo ano em Abu Dhabi e logo a seguir, meses depois, foi ganhar também na Califórnia. Ganhou o Professional e depois foi ganhar o outro. E o Manel Neto é o mestre dele. E, pá, o Paquito é um fenómeno no jiu-jitsu. E depois começas a ver todas as pessoas que foram formadas pelo Manuel são fenómenos de jiu-jitsu, meu. Depois vim para Lisboa, deixei de poder fazer o meu Krav Maga e o meu jiu-jitsu, que eram as coisas que me alimentavam a alma, percebes? E de vez em quando o meu Kung Fu, porque de vez em quando ainda ia ter com o meu mestre, e anda cá que agora tenho uma forma nova para te ensinar do estilo que tu praticas, e lá ia ter com ele. Tu que vieste para aqui ficaste órfão disso tudo. Fiquei órfão disso tudo e durante uns meses engordei como um animal. Pois que eu apanhei-te. Epá, engordei. Apanhei-te assim um bocadinho. Que eu adoro comer, meu. Pois. É daquelas coisas que eu adoro, é comer. E engordei e disse: não, acabou-se. Então agora como é que tu fazes? E entretanto, sorte das sortes, é como eu te digo, meu, eu sou guiado para as pessoas certas. Sorte das sortes. Conheci um camarada que é o Bruno, que tem um pequeno ginásio, que é o Bruno Brito, que é o O2 Life Center, que é um ginásio muito pequenino, é uma coisa muito familiar. E disse ao Bruno: eu gostava mesmo de voltar a treinar. Tu conheces alguém que me dê treinos e não sei o quê? Disse: eu tenho aí 3 ou 4 ideias para ti, e eu vou explorar as ideias, e depois informo-te. Mas eu queria mesmo uma pessoa, como eu não posso fazer Krav Maga e como eu não posso se calhar fazer Jiu-Jitsu, se calhar o MMA, que é um bocadinho de tudo. Ok. Vocês sabem, como tu sabes. Sim. Ele está bem. Mixed Martial Arts. Exatamente. E eu vou tratar disso, não te preocupes. E a pessoa que ele veio, que ele arranjou, que ele me arranjou, eu fui à primeira aula com ele, fiquei logo maravilhado. Porque foi logo chão, foi logo tudo. Foi logo projeções, foi logo tudo. O puro do MMA. Do MMA. O Já agora como é que ele se chama? Chama-se, vou dizer aqui, o puro do vale tudo brasileiro. Percebes? Estamos a falar de um cara brasileiro. Estamos a falar de um cara brasileiro, do Arnaldo. Agora esqueci-me do nome. É o Arnaldo, pô. Do Arnaldo Pitbull. É o Pitbull. Do meu mestre, Arnaldo Pitbull, que começou no Brasil, com Vale Tudo, e é um grande mestre de Jiu-Jitsu e é um grande técnico também de MMA, que teve a grande amabilidade de me querer ensinar também. E ele ensina-me, e agora estou parado há uns meses. Mas ele é teu PT ou é uma aula? Não, eu durante algum tempo eu treinei só com ele. Ok. Com ele e com as pessoas que ele levava ao meu treino, percebes? O Bruno Bruno privilégio, Vitinava. é uma coisa muito direcionada para ti. Sim. Tecnicamente evoluís muito mais rapidamente. Sem dúvida. Porque o tempo é perdido contigo. E depois, do ponto de vista do desgaste físico, ele não te dá durante 1 hora e meia, ele não está a descanso. Claro. Quando tu jogas, estás a ver água, ele está atrás de ti com os plastrões a empurrar-te contra a parede. Sempre, tu não consegues, tu tens de estar sempre a debitar. E o Arnaldo, o grande mestre Arnaldo Pitbull, na segunda ou na terceira aula, ele perguntava-me que gostava do meu jiu-jitsu, que eu me Tinhas uma boa base. exatamente, que me desenrascava bem, que fazia bem pano. E algumas coisas de submission, como sabes, submission é o jiu-jitsu sem pano. Sem o Gui. Exatamente. E isso, olha, eu fiz jiu-jitsu, contei a história que te contei a ti, e fiz jiu-jitsu durante algum tempo com o mestre lá no Porto, em Matosinhos, que é o Manuel. Qual? Manuel? Meu irmão Manuel? Portanto, eles são grandes amigos, mas são mesmo grandes amigos, com grande respeito entre eles. E eu liguei ao Manel, disse: olha, sabes com quem é que eu estou? Ao Manuel, que eu não gosto que lhe chamem Manel, ao Manuel, e disse: olha, tu sabes com quem é que eu estou a treinar? Com o Arnaldo Pitbull. E ele disse: olha, tu acreditas que quando tu foste para Lisboa, a pessoa que eu queria que tu treinasses era essa pessoa? É astral, meu caro.
É astral, sabe? Isso é assim, é astral. E agora vou retomar os meus treininhos com o meu mestre Arnaldo, com o meu Arnaldo Pitbull, e de vez em quando vou ao Porto ao sábado. Dás lá um pulinho ou ao Kung Fu ou ao Jiu-Jitsu ou ao Krav Maga. Continuo a fazer alguns eventos que o Vitor organiza. É giro, pá, depois de repente num evento aparece lá, eu conheço aquela cara de algum lado. Sim. Quem é aquela pessoa vestida? O João Paulo Rodrigues. Não, mas a malta conhece. Não, a malta. Agora a pergunta que se impõe é se já tiveste alguma vez de aplicar os teus conhecimentos. Nunca. Nunca andaste à porrada. Nunca. Eu também não. Eu nunca tive uma situação de rua em que fosse obrigado a. Nunca. Podias ter tido uma história assim qualquer. Não. Eu também nunca andei à porrada. Não. Já estive. Quase. Já estive. Pá, um empurrãozito que vem daquele lado. E qual foi a tua. Começaste a imaginar o que é que fazias? Pá, eu agora vou derrubá-lo, depois visualizaste o... É a atitude de. Já só estou a olhar para o teu queixo. Tu estás a falar. Se estivesse a andar à porrada com alguém, não ias tentar derrubar? Era provavelmente um soco no queixo. Para a pessoa ficar. Sim, que não sei. A minha reação seria atirar para o chão. Como eu não sei dar porrada. Era fizeste greco-romano. Era pegar o gajo e agora vamos para o chão. Agora estamos em igualdade de circunstâncias. Para mim é das coisas mais eficazes que existe. É o chão. É saber pegar na pessoa. Desculpa, Tu é que determinas se vai para cima, se a luta vai para cima ou se vai para baixo. E outra coisa, eu também como sou um gajo, eu tenho 1,74m, com 71 quilinhos, estás a ver? Apanho um gajo de 80 quilos e 1,80m, em pé não tenho hipóteses, quer dizer, portanto, no chão sempre as coisas ficam mais equilibradas. Provavelmente, não sei, pá, como eu nunca tive de andar à tareia na rua, e Deus queira que não tenha, sim. Porque eu acho que. Sim, repara, eu acho que é. Se eu não andei. E já tive situações de um gajo cinero na estrada, então, na estrada. Exatamente. Muito. Mas eu agora não me chateio, só me rio. Quando há picantes na rua, na estrada, só me rio. Sorrio. Isso é inteligência, meu irmão. Sorrio. É tu estás de cima a ver, olha a figurinha que ele está a fazer. Olha a figurinha que eu vou fazer. Exatamente. Se entrar na cena, na altercação. Estávamos aqui na boa mais uma hora. Que horas são, Marco? Como é que é? Diz lá. Oi. Aponta assim que eu vejo. Já estamos aqui há muito tempo à conversa. Já são 9 da noite. Bem, meu. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Mas olha, esta é a conversa que eu se calhar gostaria de ter tido contigo já há mais tempo e nunca houve oportunidade. Porque nós cruzámos a primeira vez no Vale Tudo. Não, nós cruzámos a primeira vez num programa que tu fazias na SIC Radical? Na SIC Radical, exatamente. O Pedro era convidado e eu cheguei a meio, não te lembras? Foi o coisa, quando fomos promover o programa. Sim. Ou o filme. Foi um programa chamado Antissocial. Exatamente. E tu apareceste lá, mas foi uma coisa muito. Sim, tu entretanto vieste já como contratação, já sabíamos que tu vinhas para a SIC ou não? Não sabia ainda. Eu não sabia. Não, eu suspeitava. Eu acho que eu é que te disse isso. Exatamente. Eu suspeitava isso. E eles falaram nisso. Aliás, já se falava pelos vistos. Sim. E tu disseste-me assim: eu acho que nós um dia destes vamos jantar. Sim. E ficou aquilo no ar. Eu fiquei tipo. Tu nem sequer suspeitavas. Não, o que é que este gajo quer dizer? Eu dei-te a notícia ainda antes. Não, tu não me deste a notícia, tu disseste. Vaticinei. Exatamente. Eu vaticinei. Tu um dia destes. Ainda vens para aqui e ainda vamos jantar. E eu fiquei a olhar para ti. Porque tu estavas seguro da TVI, tu estavas seguríssimo. Sim. Entretanto, cruzámos no Vale Tudo, mas nunca privámos, nunca houve. Nem era muito a correr. Era impossível. E eu saía dali e passado 4 horas estava de pé. Pois, é isso mesmo. Estava de pé. Então. Estava com ele em pé. Então, pá. Sugadito. Olha, João Paulo, vamos mesmo ficar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer muito grande, a sério. Mas temos que jantar. Um peixinho, qualquer coisa. Se tu gostas de comer, escolhemos aí um restaurante bom à maneira para nós comermos como deve ser. Como manda a lei. Como manda a lei. Posso bater a mesa? Bate, está feito. Está feito. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, beleza.